Em 2025, a Terra é um campo de batalha onde a humanidade trava uma luta desesperada contra criaturas monstruosas. A guerra é brutal. Os soldados estão sobrecarregados e massacrados no caos do combate. A cena é de completa devastação. Um monstro colossal com olhos vermelhos brilhantes paira sobre os sobreviventes. Um jovem soldado olha para cima, aterrorizado, enquanto um dos tentáculos afiados da criatura aponta diretamente para ele. Então, o monstro avança. De repente, um homem corta rapidamente o tentáculo do atacante, salvando o soldado. A enorme criatura ruge de dor. O salvador, um homem determinado com um boné militar, lança um ataque furioso, cortando os membros da criatura. Com sua lâmina, ele desvia habilmente de um contra-ataque antes de sacar uma pistola e atirar no monstro. Após neutralizar a ameaça, o homem diz ao soldado que acabou de salvar para se levantar. Ele é Han Sung, comandante supremo da Força de Defesa Final da Terra. A humanidade está em guerra há décadas, restando poucos combatentes. Han acredita que seu objetivo final está ao alcance e se prepara para usar um dispositivo brilhante. De repente, um círculo mágico dourado aparece no chão e Han desaparece em uma luz intensa, deixando seu rifle para trás. O soldado chama o nome de seu comandante, em descrença. Em outro lugar, Han Sung se vê em um local escuro, preso por correntes de energia, muito brilhantes. Ele está cercado por figuras encapuzadas que parecem surpresas. A invocação do herói de outro mundo havia sido bem sucedida. Lutando para entender, Han se pergunta onde está. Um homem idoso dá as boas-vindas ao herói em seu império e pede que ele derrote o rei demônio e salve o mundo deles. Furioso, Han exige saber onde está e quem eles são, insistindo que deveriam estar na Coreia. Em resposta, o homem faz um gesto, e um juramento de restrição envolve Han em uma dor agonizante, forçando-o a gritar. O velho, calmamente, diz para ele não resistir, explicando que não seria ferido se obedecesse. Ele repete seu pedido para que Han derrote o maligno rei demônio e acrescenta que se ele completar essa tarefa, talvez possam enviá-lo de volta a seu mundo. Com uma expressão fria, pergunta se Han aceitará o pedido. Preso pelas correntes mágicas, Han encara com dor e resignação, percebendo que não tem escolha. Ele concorda relutantemente. Havia sido convocado para um mundo diferente, para lutar como herói de outro mundo de um império. Sua nova vida se tornou um ciclo exaustivo. Por uma década, ele treinou e lutou incansavelmente, atendendo aos pedidos intermináveis do Império, até finalmente derrotar o rei demônio Valhoar. Após 10 longos anos, ele acredita estar finalmente livre, sonhando todas as noites em voltar para casa. Mas sua esperança foi destruída quando o líder idoso lhe deu uma nova missão. O velho explicou friamente que salvar o Império ainda não havia terminado. Dissidentes que se opunham à unificação do Império ainda precisavam ser eliminados. O alvo era um homem chamado Badel. O velho prometeu que, se Han o eliminasse, estaria finalmente livre. Quando o juramento de restrição voltou a queimá-lo, Han Sung, furioso e preso mais uma vez, pensou que um cão com coleira não tem o direito de escolher. Amaldiçoando os desgraçados que o escravizaram, ele se prepara para a próxima luta. Você está no canal do Anicaps e essa é a história que veremos hoje. Já sabe, né? Inscrito de verdade, deixa o like logo no início do vídeo e hypa o vídeo o máximo que puder. Verifique também se você já está inscrito no canal e caso esteja, considere se tornar um membro que é bem baratinho e nos ajuda bastante. Dito isso, sem mais enrolações, bora continuar com essa história que tá simplesmente surreal. A cena muda para o reino de Teutônia, devastado pela guerra, onde Han Sung enfrenta seu alvo, Badel. No final, ele o abate. O cavaleiro ferido chama de tolo por obedecer ao Império. Han Sung, tomado pelo remorso, diz que não teve escolha. Com sangue nos lábios, Badel sorri sombriamente e diz a Han Sung para não se desculpar em seus momentos finais. Ele o alerta que, em breve, Han também será descartado pelo Império. Acreditando que sua missão acabou, Han pensa que finalmente pode voltar para casa. Mas então, o Conde Brandenburg aparece e o empala pelas costas com uma espada, parabenizando friamente. Ofegando de dor, Han reconhece seu traidor, Brandenburg. Zombando, Brandenburg elogia Han por ter servido bem como o cão de caça leal do Império. Ofegante, Han Sung percebe que a promessa de enviá-lo para casa era uma mentira. Brandenburg debocha, questionando por que o deixariam ir, e gira cruelmente a lâmina em seu peito, dizendo que um cão de caça só sabe morder. Ele se despede enquanto Han Sung cai derrotado. Conforme sua vida se esvai, ele o amaldiçoa pela traição. Com seu último suspiro, jura nunca esquecer a humilhação e fazer o maldito Império pagar com sua aniquilação total. Ao fazer esse juramento, uma luz azul brilhante irrompe de seu peito. Naquela noite, uma vida terminou e a outra começou. Ele desperta como um bebê recém-nascido, nos braços de uma bela mulher que lhe diz ser sua mãe. Atrás dela está um homem de cabelos longos e escuros. O reencarnado Han sente uma estranha familiaridade. Ele percebe que o homem é Duque Saksen, o maior necromante do continente. Assim, Han entende que renasceu em Necrópolis, a sede do Império da Magia Proibida.
Uma mensagem confirma que a Pedra da Reencarnação foi ativada com sucesso. Ele reflete sobre o plano. A Pedra da Reencarnação, um artefato proibido, era a sua última aposta para se libertar. O corpo no qual renascia foi deixado ao destino. Ele se surpreende com a sorte ao perceber que agora é o primogênio da família ducal Sakshen-Dali, uma das mais poderosas casas nobres do Império. Internamente, ele sorri, pensando que nasceu com uma colher de ouro na boca. E isso alimenta sua sede de vingança. Ele jura que, quando crescer e dominar a necromância, eliminará todos os desgraçados do Império que o traíram. Seus novos pais, no entanto, ficam surpresos porque ele não chora. A duquesa, segurando-o, pergunta preocupada a Babá o motivo. A Babá acha estranho, mas garante que sua respiração está estável. O Duque Saksei manifesta preocupação, dizendo que uma criança sem lágrimas pode ser um mau presságio. A Babá descarta o temor, mas sugere que, se quiserem fazê-lo chorar, basta bater em seu traseiro sem hesitar. A Babá dá um tapa no bumbum do bebê, enfurecendo Han, que se recusa teimosamente a chorar. Seus pais observam, divertidos, enquanto a duquesa comenta que o filho deve ter herdado a forte vontade do duque. Então a duquesa pega o bebê, dizendo que vai tentar. Sua nova mãe o segura e levanta a mão, mas em vez de outro tapa, ele sente o calor suave de uma mão carinhosa o afagando. O simples toque quente toca fundo em seu coração. Uma enxurrada de memórias de sua vida passada e brutal o invade. Uma vida de lutas intermináveis e dor constante. Ele se pergunta quando foi a última vez que sentiu um calor tão genuíno. A mão trêmula e suave de sua nova mãe irradiam um amor puro e incondicional, que ele não experimentava há anos. A emoção é avassaladora. Hansung, que não derramava uma lágrima desde criança, sente sua compostura ruir enquanto seus pais o observam, surpresos. Ele solta um choro alto e desesperado, finalmente suando como um recém-nascido que agora é. 8 anos se passaram desde que Hansung renasceu como Dali Saksen. Seus pais, o Duque Allen Saksen e a Duquesa Helena, refletem sobre como o tempo passou depressa. A duquesa comenta que Dali tem sido inseparável dos livros desde os 4 anos. O Duque sorri, e ela diz com carinho que o gosto por estudos vem dele. O Duque concorda, observando o interesse do filho pela magia. A duquesa então se torna séria, lembrando da promessa de nunca ensinar necromância a Dali. Enquanto isso, na grande biblioteca, o jovem Dali, receptáculo de Hansung, está completamente imerso em seus estudos. No quarto, a duquesa demonstra alívio. Allen se recorda de sua promessa, garante que a cumpre e menciona um presente especial para o aniversário de Dali no dia seguinte. De repente, uma batida frenética na porta quebra o silêncio. Uma criada entra em pânico, gritando que algo aconteceu com Dali. Seus pais correm pelo corredor, chamando o nome do filho com terror. Encontram Dali desmaiado no escritório, envolto em uma onda de mana azul. A duquesa grita, desesperada, verificando se ele está ferido. Tonto, Dali diz que está bem. O Duque Saksen, porém, se mantém afastado, com uma expressão sombria. Ele fica surpreso ao ver que o filho já consegue liberar uma mana tão poderosa. Ignorando os apelos da esposa, o Duque se aproxima. Dali tenta se afastar enquanto o pai, imponente, pergunta se ele acabou de liberar mana de seu corpo. Por dentro, Hansung entra em pânico, percebendo o erro de revelar seu poder tão cedo. Para sua surpresa, a expressão severa do pai se desfaz em um sorriso orgulhoso. Como esperado do meu filho, diz o Duque, acariciando a cabeça de Dali. Ele acrescenta que é uma pena não poder ensinar-lhe necromância pessoalmente. Isso lança Dali em novo desespero. Se o maior necromante do continente não pode ensiná-lo, como ele cumprirá sua vingança? Sua mãe afaga a cabeça com carinho e pede que ele vá para o quarto. Enquanto se afasta, Dali ouve o pai chamar sua mãe de Helena e dizer que acabou de pensar no presente perfeito para o menino. Pouco tempo depois, o banquete de seu 8º aniversário está em pleno andamento, com nobres do Ducado Noir reunidos para celebrar. Dali está sozinho no 2º andar, observando a multidão barulhenta com expressão cansada, sufocado pela atenção excessiva. Ele reflete que é estranho ser tratado com tanto carinho depois de uma vida sendo apenas usado. Sua mente retorna ao incidente de 2 dias atrás, quando sua mana ficou fora de controle. Agora ele entende que isso foi desencadeado ao ler um livro intitulado A Vida do Herói de Outro Mundo. Relembrar seu passado faz seu poder transbordar. Ele pensa que seria um desperdício desistir da necromância, essencial para sua vingança. Então tenta imaginar como convencer o pai a ensiná-lo. Lembra-se do pai mencionando um presente, mas considera pedir aulas algo impossível. Seus pensamentos são interrompidos pela mãe, Helena, que vem procurá-lo. Ela se aproxima, acompanhada de uma figura encapuzada, sorri calorosamente e deseja feliz aniversário ao filho. Dali pergunta quem está com ela. A figura retira o capuz, revelando uma mulher semelhante a uma elfa, com cabelos azuis brilhantes e um sorriso gentil. Helena apresenta como Céfia, uma anciã da Torre da Magia Azul e mestra do atributo de água, para espanto de Dali. Sua mãe anuncia que Céfia será sua nova professora. Céfia faz uma reverência e Helena pisca para o filho. Dali fica atônito ao perceber que seu presente é uma mestra da Torre da
da magia azul. Isso significa que aprenderá magia aquática, uma disciplina defensiva, e não o poder destrutivo que deseja. Fica claro o quanto sua mãe se opõe à ideia de ele aprender magia negra. Sefia pede para conversar com Dali em particular, e ele aceita. Caminham por uma trilha coberta de neve. Sefia vai direto ao ponto, confirmando que recebeu ordens para ensiná-lo apenas magia de água. Astutamente, pergunta se ele está decepcionado e afirma acreditar que ele deseja aprender outra coisa. Dali fica surpreso, sem entender como ela sabe de seu verdadeiro desejo. Sefia sorri e explica que é natural ele querer aprender a arte característica do seu pai, a necromância. Ela então revela que as circunstâncias do casamento de seus pais são conhecidas por todo o Império, insinuando que é por isso que o Duque não pode ensiná-lo. Sefia conta a história por trás da promessa. Quando o Duque Alan Saxen cortejou Lady Helena, ela temia sua reputação sombria. Para conquistar seu coração, ele prometeu nunca transmitir suas artes obscuras aos filhos. Sefia lembra que, no casamento, os anciãos da Torre da Magia Noir estavam vestidos de branco como símbolo deste voto. Por isso, ela diz a Dali que aprender magia negra de imediato será difícil. No entanto, oferece esperança, prometendo encontrar uma forma de persuadir Lady Helena no futuro. Com um sorriso misterioso, pergunta se ele está disposto a seguir sua orientação. Dali é cauteloso e questiona suas intenções, apontando que, sendo uma elfa, ela deveria desprezar a necromância. Sefia acha a pergunta divertida. Ela desafia a visão dele, mencionando os sacerdotes que usam o poder divino para trazer o moribundo de volta à vida. Pergunta se ele considera isso a vontade da natureza, mostrando-lhe uma visão de uma santa ressurreição. Para ela, não há diferença. Necromância e ressurreição são dois lados da mesma moeda. Essa resposta aberta e filosófica impressiona Dali. Ele percebe que Sefia não é como os elfos comuns e pensa que talvez seja uma boa mestra. Com isso decidido, Sefia anuncia que é hora da primeira lição, reconhecendo que ele já formou um fragmento de círculo de mana. Ela define seu primeiro objetivo, expandi-lo e completar seu primeiro círculo completo. Dali fica empolgado. Saber disso é a base para a maioria dos feitiços. Ele vê isso como o verdadeiro começo de sua jornada. Para se tornar forte o suficiente para se vingar, Sefia o instrui a colocar a mão sobre o coração e focar a mente. Dali obedece, fechando os olhos enquanto uma aura azul de mana o envolve. Este novo mundo está saturado de uma abundância de mana. Para controlar esse poder com segurança, um ser vivo precisa de um filtro, um círculo de mana no coração. O processo envolve reunir fragmentos dispersos de mana ao redor do coração, uni-los e forçá-los a girar em fluxo controlado enquanto ele se concentra. Dali entende o conceito perfeitamente. Assim como Sefia explicou, ele visualiza o processo e sente uma poderosa onda de energia enquanto um círculo azul brilhante de mana se forma ao redor de seu corpo. Sem perceber o progresso rápido dele, Sefia continua suas instruções, dizendo para ele começar a girar a mana com cuidado. Ela o aconselha a não se apressar, pois isso normalmente leva cerca de um mês. Dali a interrompe, estendendo a mão, onde fluxos de mana já fluem com perfeita estabilidade. Ele informa sua mestra que já conseguiu. Sefia fica boquiaberta, chocada em sem palavras diante do feito sem precedentes. Dali mal começou o treinamento e já formou um círculo completo de mana em minutos. Ao vê-lo manipular a energia azul crepitante, ela se pergunta se esse garoto é um prodígio nato. Ainda processando o que acabou de presenciar, Sefia decide testá-lo ainda mais, pedindo que ele tente liberar a mana através de um novo círculo formado. Dali concorda com confiança enquanto reúne a mana. Han reflete sobre a diferença entre suas vidas passadas e a atual. Ele sabe que simplesmente liberar mana é algo difícil para a maioria dos iniciantes. Lembra que em sua vida anterior, suas habilidades mágicas se limitavam à destruição. Com feitiços gravados em seu corpo, aquele poder não foi suficiente para a vingança. Desta vez, porém, é diferente. Ele renasceu com o talento inato de seu pai, o que permite seu corpo aceitar a mana naturalmente. Ele acredita que poderá aprender não apenas magia de água, mas outros tipos também. Concentra sua vontade, puxando mana do círculo até as pontas dos dedos. Um círculo mágico aparece enquanto o mana se cristaliza em um projétil afiado. Ele jura internamente: essa será a primeira de muitas armas que um dia perfurarão a garganta do Império. Sefia observa em admiração. O mana normalmente se desfaz enquanto liberado por um iniciante, mas Dali o cristalizou perfeitamente em um verdadeiro projétil de gelo. Calmamente, Dali diz à mestra que, por ter se concentrado na forma do feitiço, o poder pode estar um pouco fraco. Em seguida, ele dispara o projétil, lançando o feitiço através da clareira. O golpe atinge uma grande árvore com força incrível, despedaçando-a completamente. Sefia fica chocada com a demonstração de poder. Ela nota que o projétil de gelo atravessou a madeira, demonstrando uma nitidez e solidez impressionantes. O nível de precisão e poder é algo que nenhuma criança de 8 anos deveria alcançar. Quando Dali se volta para ela com um sorriso inocente, Sefia fica com um único pensamento avassalador: quem afinal é essa criança?
Séfia se ajoelha na neve e examina o tronco congelado. Ela esperava que a primeira tentativa de Dali fosse apenas uma liberação bruta de mana. Em vez disso, ele instintivamente absorveu o frio do ambiente e incorporou perfeitamente o elemento gelo ao seu feitiço. Era magia básica, mas a execução foi impecável e muito além do nível de um iniciante. Vendo o silêncio da mestra, Dali age inocentemente, perguntando timidamente se fez algo errado. Séfia sorri, mas sua mente está a mil. A complexidade da fórmula mágica que ele usou era avançada demais para uma criança criar. Inconscientemente, o feitiço envolveu uma sequência perfeita de rotação, aceleração e compressão para formar o projétil sólido. Ela reconhece aquilo como uma proporção áurea, as 3 fórmulas principais da magia militar. O fato de ele ter conjurado um feitiço tão letal de forma inconsciente a deixa perplexa. Quando Dali a chama novamente, ela ignora a preocupação fingida dele e pensa consigo mesma que entende porque Lord Noir achou lamentável não poder ensinar aquele garoto pessoalmente. Mais tarde, Séfia relata tudo ao Duque Allen Saxon. O Duque fica surpreso, questionando por que ela diz que não pode ensinar Dali. Ele argumenta que se o filho atingiu o primeiro círculo em minutos, ela deve orientá-lo. Séfia explica calmamente que assim que Dali alcançou o primeiro círculo, ele imediatamente lançou um feitiço letal perfeito. O Duque fica chocado. Séfia continua, dizendo que era difícil acreditar que uma criança de 8 anos fosse capaz de tal feito. Ela explica que o feitiço utilizou a fórmula da magia militar e foi lançado em sua proporção áurea perfeita. Olhando nos olhos do Duque, ela chega à conclusão. Seu filho, Dali, possui um talento inato e profundo para matar. O Duque interpreta mal, achando que ela se recusa a ensinar seu filho. Ele pergunta se, como uma anciã da Torre de Magia Azul não violenta, ela se sente incapaz de ensinar uma criança com uma natureza tão destrutiva. Séfia esclarece rapidamente que não é o caso. Pelo contrário, ela sente uma forte vontade de guiar essa criança talentosa pelo caminho certo. O Duque começa a ceder, mas Séfia menciona a magia sombria de Lord Noir, sugerindo que Dali talvez tenha outro caminho em mente. O rosto do Duque escurece, percebendo que o filho parece já possuir a magia que deseja aprender. Séfia então o confronta, dizendo ter ouvido histórias sobre seu cortejo à Lady Helena e que respeita a promessa feita à esposa. No entanto, afirma firmemente que essa promessa não lhe dará direito de decidir o futuro do filho, e especialmente quando ele possui um talento tão grandioso. Enquanto Séfia e o pai conversam, Dali está do lado de fora, tentando escutar, mas sem conseguir ouvir nada. Ele escorrega até o chão, supondo que estão falando sobre ele. Reflete sobre sua primeira lição, admitindo que não esperava que seu primeiro feitiço fosse tão poderoso. Lembra da expressão surpresa de Séfia e percebe que precisará ter mais cuidado ao controlar seu poder. De repente, uma voz o chama pelo nome. Ele ergue o olhar e vê um homem em armadura brilhante, com um sorriso amigável. O rosto de Dali se ilumina de alegria e ele exclama o nome do homem, Tio Helmut. Helmut o cumprimenta calorosamente e pergunta o que ele está fazendo no chão. Dali, brincalhão, pergunta onde ele esteve. Helmut ri e explica que estava protegendo a família e derrotando monstros assustadores. Então ele pega o garoto nos braços em um grande abraço enquanto Dali acerta em cheio ao adivinhar. Helmut vinha lutando nas masmorras. Uma expressão triste cruza o rosto de Dali ao pensar nos perigos que seu tio enfrenta. Neste mundo, masmorras e monstros são ameaças mortais. Os cavaleiros de cada domínio dedicam-se a limpar essas masmorras. A situação no ducado de Saxon é várias vezes mais grave do que em qualquer outro território. A razão está ligada à vida passada de Hansung. Depois que o herói derrotou o Rei Demônio, o Duque Saxon foi ordenado pelo Império a conquistar o antigo território do Rei Demônio, subjugando o vasto número de monstros que ainda permaneciam lá. Em termos técnicos, Dali pensa de forma cínica que isso é um típico caso de despejo de sombra. De volta ao presente, Dali olha para o tio com preocupação genuína e diz para ele tomar cuidado. Helmut fica tocado, perguntando se o jovem Lorde está preocupado. Dali apenas responde que Helmut parece estar com boa saúde. Nesse momento, o Duque Allen Saxon sai do escritório. Helmut imediatamente se ajoelha em saudação. O Duque reconhece o cavaleiro e o agradece por seu trabalho árduo. A duquesa chega logo em seguida, surpreendendo Dali. Seu rosto se ilumina com um sorriso radiante enquanto chama o nome do filho. Ela corre até ele animadamente, dizendo que ouviu que ele alcançou o primeiro círculo e que está incrivelmente orgulhosa. Ela se ajoelha para ficar à altura dele, e Dali esfrega carinhosamente a bochecha na dela. Seu pai também o parabeniza e, sentindo-se generoso, diz que se Dali quiser uma recompensa, basta pedir. Isso deixa Dali em uma situação delicada. Ele quer desesperadamente pedir ao pai que o ensine necromância, mas teme levantar suspeitas. Rápido, tenta pensar no que uma criança normal e inocente desejaria. Então, num lampejo de inspiração, ele exclama com alegria infantil que quer uma irmãzinha. O pedido inesperado deixa ambos os pais atônitos e corados. Após um momento constrangedor, o Duque gagueja, dizendo que farão o possível.
Ao fundo, Helmut e outro cavaleiro lutam para conter o riso. Mais tarde naquela noite, Dali está deitado na cama, exausto do dia. Ele boceja, pensando em como é cansativo fingir ser tão infantil. Sente uma profunda fadiga por ter usado magia pela primeira vez em seu corpo jovem e começa a adormecer. De repente, seu descanso é interrompido por um pesadelo horrível. Ele se vê novamente em uma vida passada, revivendo sua traição. A imagem espectral do Conde Brandenburg aparece, com a voz carregada de malícia. Brandenburg o provoca cruelmente, chamando-o de astuto e perguntando se ele amoleceu. Zomba dele por sua nova vida, perguntando se o confronto fez esquecer seu voto de vingança. O rosto ameaçador de Brandenburg surge diante dele, proferindo uma ameaça gelada. O Império o encontrará. Eles nunca pararão de procurá-lo até caçá-lo e apagar todos os vestígios de sua existência. O puro terror do pesadelo arranca Dali do sono. Ele desperta com um sobressalto, sentando-se bruscamente enquanto uma poderosa onda de mana descontrolada explode de seu peito. Dali geme de dor, agarrando o peito enquanto a energia azul pulsa violentamente. Sente uma pressão imensa e dolorosa, como se o coração fosse explodir. Ele reconhece isso como um surto de mana, um estado perigoso em que um mago perde o controle sobre seu poder. Ele amaldiçoa o Império, frustrado porque o trauma de sua vida passada continua a assombrá-lo. E esperando que o ar frio da noite acalme, Dali corre para fora. No entanto, a mudança de ambiente só piora as coisas. O surto de mana se intensifica. Ele se ofega por ar, sentindo que está prestes a desmaiar. Uma voz calma observa que ele parece estar em uma situação difícil. Assustado, Dali olha para cima e vê sua mestra, Céfia. Ela reconhece o surto de mana com seriedade, comentando sobre o incrível talento dele, mas também admite sentir uma profunda sensação de perigo emanando de sua magia. Ela caminha até ele e coloca a mão suavemente sobre seu peito, canalizando sua própria mana calmamente para dentro dele. Céfia pensa que, se a malícia profunda que sente dentro da magia dele tomar o controle, a mudança será irreversível. Sob a influência estabilizadora dela, a energia violenta diminui, restando uma pequena esfera estável de mana nas mãos de Dali. Ele olha para baixo aliviado. Céfia então chama pelo nome, com uma expressão séria. Ela faz uma avaliação direta de suas habilidades, dizendo que seu talento não é para criação ou cura, mas para tirar vidas. Ela afirma que esse é um talento muito perigoso. Em seguida, apresenta-lhe um livro grosso e escuro, marcado com um pentagrama. E explica que é exatamente por causa dessa natureza perigosa que ela se sente grata por ser a responsável por ensiná-lo, e entrega o tomo a ele. Dali fica atônito ao segurar o livro. Energia sombria gira em torno das palavras, e ele imediatamente o reconhece como um tomo de necromância. Céfia sorri gentilmente, sugerindo que talvez fosse o destino que a unisse a ele. Com uma voz suave, deseja feliz aniversário mais uma vez. Tomado pela emoção de ser aceito e pelo presente profundo, Dali impulsivamente corre até ela e a abraça com força pela cintura. A expressão dela suaviza, e ela o afaga nas costas, provocando-o carinhosamente ao chamá-lo de carente. Alguns dias depois, Céfia leva Dali para as planícies nevadas para sua próxima lição. Ela diz que o alvo do dia serão coelhos. Dali parece surpreso, mas Céfia confirma, instruindo-o a lembrar-se das caçadas com o pai e canalizar essa concentração para a magia. Dali concorda e forma um círculo mágico. Ele avista um coelho branco e, com intensa concentração, lança um projétil de gelo afiado contra ele. O feitiço acerta em cheio, matando o coelho instantaneamente. Céfia observa com expressão neutra, notando que, apesar de ter tirado uma vida, as mãos de Dali não tremem. Não há hesitação nem arrependimento em suas mãos. Ela o chama e começa uma nova lição, explicando que mesmo ao lançar o mesmo feitiço, sua forma varia de mago para mago. Pergunta se ele sabe o motivo. Dali admite honestamente que não. Céfia sorri e revela a razão. A magia é um espelho que reflete a mente. Ela explica que é a materialização do que existe no coração, trazida à tona através do mana. Então, demonstra sua própria magia gentil de água, concluindo que a magia revela a paisagem do seu eu interior. Dali ouve em silêncio, uma gota de suor escorrendo por sua têmpora enquanto processa suas palavras. Céfia explica que nome de feitiços como Parede de Fogo são apenas degraus para ajudar o mago a solidificar uma imagem mental. Princípio ensinado nas grandes torres de magia. Ela usa diferentes torres como exemplo. A torre de magia vermelha pratica magia de fogo, que é agressiva e destrutiva, enquanto a sua própria torre azul usa magia de água, que é fluida e adaptável. A filosofia de cada torre é refletida na forma que sua magia assume. Ela acrescenta que também existem as torres da magia negra, branca e verde, cada uma com sua própria filosofia distinta. Após a explicação, ela sorri e decide que essa discussão filosófica ainda é cedo demais para seu jovem aluno. Tendo providenciado um corpo, Céfia prossegue para a primeira lição de necromância de Dali.
A arte sombria mais básica é trazer um zumbi de volta à vida. Dali estende a mão em um fluxo de mana sombria e sai dele em direção ao coelho morto. Ele habilmente conecta fios de mana nas funções motoras principais do coelho, cabeça, espinha e joelhos, forçando a criatura morta a se levantar. Os olhos do coelho reanimando brilham em vermelho, sinal de sucesso. Sefia, impressionada, o elogia. Ela pergunta se ele está pronto para o próximo passo, e ele concorda com confiança. Sua nova tarefa é aplicar o feitiço defensivo Armadura Congelada em seu novo servo morto-vivo. Ele concentra sua mana azul e começa a crepitar a seu redor. Então libera uma onda de magia de gelo, fazendo com que estilhaços pontiagudos de gelo se formem ao redor do coelho zumbi. Em instantes, a criatura está envolta por uma armadura cristalina formidável. Sefia avalia o trabalho dele, observando que a execução está decente e a forma é adequada. Para testar a criação, ela anuncia que testará sua defesa. Sefia cria um poderoso projétil de gelo e o dispara contra o zumbi armado. O golpe atinge com força tremenda, mas a armadura congelada resiste, rachando no ponto de impacto, mas protegendo a criatura em seu interior. O rosto de Dali se ilumina com um sorriso de alegria. Ele havia bloqueado com sucesso o ataque de sua mestra. Sefia acena em aprovação, elogiando pelo excelente trabalho. Ao notar o olhar ansioso dele, Sefia pergunta se há algo que ele deseja. O entusiasmo de Dali transborda e, com uma expressão determinada, ele faz um pedido inesperado. Pede à sua mestra que não apenas o ensine nas artes sombrias, mas também o instrua adequadamente sobre como utilizar melhor sua magia de atributo água. Ao pedido esperançoso de Dali, Sefia responde com um leve e indecifrável sorriso antes de pronunciar uma única palavra esmagadora: não. Dali fica completamente sem palavras e chocado com a recusa direta. Sefia explica sua razão. Ela aponta que o feitiço que ele executou ainda era a forma básica de magia de água. O atributo da água exige uma percepção mais profunda e um nível de entendimento muito maior à medida que as habilidades de um mago se desenvolvem. Ela lembra que, para a maioria dos iniciantes, dominar apenas um tipo de magia já é incrivelmente difícil. Dois tipos diferentes simultaneamente são a marca de um raro mago duplo, um feito que ela considera quase impossível para uma criança da idade dele. De seu ponto de vista profissional, o pedido de Dali parece excessivo e irrealista. Chocado, Dali questiona o uso da palavra ambição. Em seguida, adota uma expressão ferida, lembrando-a de que ela havia prometido que encontrariam seu caminho juntos. Ele insinua sutilmente que, ao recusar, ela já está voltando atrás em sua palavra. A tática inteligente e carregada de culpa atinge o alvo. Sefia fica visivelmente desconcertada e incapaz de rebater o apelo emocional. Declara abruptamente que a lição do dia terminou. Naquela noite, Dali não se deixa abater. Ele se retira para o enorme estúdio com uma pilha de livros e determinação. Diz a si mesmo que não há nada que não possa realizar sozinho. Jura estudar e se aprimorar tanto que Sefia jamais terá escolha senão ensiná-lo tanto magia da água quanto necromância. Uma poderosa aura de magia roxa escura surge e gira ao seu redor, elevando-o junto com os livros no ar enquanto ele inicia uma noite de intenso treinamento solitário. Após a noite sem dormir, uma voz chama repetidamente seu nome. Ele levanta o olhar e vê Sefia, que o encontra novamente nas planícies nevadas. Ela observa com preocupação, comentando que parece que ele não dormiu. Dali disfarçando com um semblante alegre e explica que ficou acordado preparando algo para ela. Sefia o aconselha gentilmente a não se esforçar demais, mas Dali apenas sorri e diz que está pronto, ansioso para mostrar seu trabalho duro. Para demonstrar, Dali convoca sua confiança com um círculo de magia sombria e faz um gesto em direção ao coelho zumbi armado. Sefia observa com um sorriso impressionado, reconhecendo que em apenas uma noite, ele dominou a técnica básica. Mas a demonstração de Dali está longe de acabar. De repente, a armadura congelada que envolve o coelho começa a rachar e brilhar antes de explodir violentamente para fora. A armadura se despedaça, lançando uma chuva de fragmentos de gelo afiados em todas as direções. Sefia se surpreende, reconhecendo o feitiço avançado conhecido como explosão de gelo. Seu espanto aumenta quando percebe que o coelho zumbi agora está canalizando uma esfera de energia sombria, volátil, entre as patas. A criatura então lança a esfera em um poderoso disparo. A energia sombria detona, desencadeando uma nova explosão ainda mais forte, que impulsiona os estilhaços de gelo adiante em um ataque combinado devastador. Completamente chocada com esse feitiço complexo e letal, Sefia é forçada a convocar rapidamente uma barreira mágica hexagonal para se proteger. Quando a poeira baixa, ela encara seu aluno em silêncio atônito, sua barreira ainda tremulando. Dali explica calmamente que combinou dois feitiços diferentes: explosão de cadáver e explosão de gelo, fundindo com sucesso os atributos de água e trevas em um único ataque. Para provar seu ponto, ele invoca sem esforço um orbe de magia de água em uma mão e um redemoinho de energia sombria na outra. Com um sorriso confiante, pergunta a sua mestra se um feito como esse é suficiente para ser considerado um mago duplo. Sefia permanece dentro de sua barreira protetora, atônita
atônita diante da devastação causada por ele. Ela nunca havia visto um método de ataque como aquele. O feitiço foi uma combinação magistral, usando a explosão de cadáver para ampliar a área do efeito enquanto disparava simultaneamente fragmentos de gelo e ossos da armadura congelada como lâminas mortais. Após o ataque, Séfia se ajoelha na neve, examinando os fragmentos afiados de gelo. Ela reflete que a magia de Dali não é criativa, é puramente feita para matar. É o tipo de magia que ela esperaria de alguém que dedicou sua vida ao campo de batalha. Ela se pergunta que tipo de imagem horrível esse garoto deve ter em mente para criar feitiços tão letais. Enquanto Séfia se perde em seus pensamentos, a expressão de Dali muda de choque para deleite. Ele chama alegremente por seu tio Hel, que se aproxima a cavalo. Helmut, liderando um grupo de cavaleiros armados, cumprimenta calorosamente seu jovem mestre e Séfia. Dali pergunta animado se ele acabou de voltar de uma incursão em uma masmorra, e Helmut confirma que seus homens haviam acabado de subjugar um grupo de monstros. Esses cavaleiros são a Cavalaria Negra, as forças de elite incomparáveis do Ducado de Sachsen, renomadas por sua habilidade de envolver suas lanças em aura. Seu capitão, Sir Helmut, é um dos 7 espadachins mais poderosos do continente. Aproveitando a oportunidade, Dali sorri de forma encantadora e lembra Helmut da promessa que lhe ensinar técnicas de espada é importante. Helmut ri e assegura a Dali que não esqueceu, enquanto ele e sua cavalaria partem. Helmut diz a Dali para não ficar muito tempo no frio. Assim que os cavaleiros partem, Séfia diz a Dali que é hora de retornarem à propriedade. Dali obedece prontamente, chamando-a de mestra. Naquela noite, Séfia se reúne com o Duque Alain Sachsen e a Duquesa Helena. Ela relata calmamente que o filho deles, Dali, dominou com sucesso seu primeiro círculo tanto em necromância quanto em magia de água. O Duque e a Duquesa ficam chocados. O Duque Alain lembra Séfia de que o pedido deles era para que ela ensinasse apenas magia de água. Séfia reconhece isso, mas explica que, como mentora, sentiu ser um dever ensinar-lhe tudo o que deseja aprender, e que sua ambição ia além de um único atributo mágico. Ao ouvir isso, a Duquesa Helena cede e solicita formalmente que, se Dali desejar, Séfia continue a ensiná-lo magia da água. Séfia concorda, prometendo cuidar bem dele. Ao se retirar, ela pede desculpas ao Duque por ter quebrado sua promessa. Após a partida de Séfia, Helena se maravilha com o quão extraordinário é o filho deles, sem acreditar que ele se tornou um mago duplo aos 8 anos de idade. O Duque concorda, admitindo que, embora o poder do filho seja assustador, ele precisa ser capaz, afinal, é filho deles. Isso leva o Duque a uma decisão importante. Ele diz à esposa que gostaria de ensinar necromância a Dali pessoalmente. Quer dar ao filho a força necessária para cumprir os deveres de um lorde. E, como mago, ele deseja ter um discípulo tão talentoso. Mas, acima de tudo, como pai, quer ter um filho que herde seu legado. Tomado pela emoção, ele pede desculpas a Helena por quebrar o voto que fez a ela há tanto tempo. Helena o escuta com uma expressão séria, reconhecendo a má reputação pública da necromância e o medo que as pessoas têm dela, razão pela qual sempre tentou dissuadi-lo. No entanto, ao ver a determinação do marido, sua resistência se suaviza. Ela o envolve em um abraço caloroso e de apoio, dizendo que se ele for fazer isso, deve treinar Dali para se tornar um necromante tão poderoso que possa ignorar a que os outros pensam. Emocionado, Duque a abraça com força e jura que fará do filho o melhor de todos. O primeiro dia do treinamento especial do necromante de Dali começa, no laboratório mágico nas profundezas do castelo do Duque. Seu pai, o Duque Alain Sachsen, inicia a lição expressando sua profunda decepção com ele. Questiona como o filho pode estar revivendo os mortos sem entender os princípios fundamentais do que está acontecendo. Eles estão em uma câmara escura, com um coelho morto sobre uma mesa de pedra no centro. Dali se defende, explicando que apenas faz o que Séfia lhe ensinou. O Duque Alain proíbe rigorosamente Dali de usar tais feitiços rudimentares sob sua supervisão, em vez de prática mágica. O treinamento de Duque começa com um estudo acadêmico intenso. Ele senta Dali diante de uma mesa repleta de livros grossos, instruindo-a a memorizar todas as estruturas ósseas e musculares de todas as formas de vida. Após estudo diligente, Dali memoriza com sucesso cada palavra dos textos anatômicos avançados. Reconhecendo o feito do filho, o Duque Alain lhe entrega um grande tomo, dizendo que os fundamentos estão completos e que é hora de magia prática. No entanto, os olhos de Dali se arregalam ao ver o tema da lição prática, o cadáver de um goblin. Notando a confusão do filho, o Duque sorri de canto e explica a diferença entre um necromante iniciante e um mestre. Um bruxo inexperiente só consegue fazer o corpo de um espadachim poderoso se mover como um zumbi, enquanto um indivíduo habilidoso pode transformar um simples soldado em um poderoso cavaleiro da morte. Apontando para o Goblin, o Duque o apresenta como um simples soldado morto-vivo e desafia o filho, perguntando como ele escolheria animá-lo. Diante do desafio do pai, Dali se concentra, e seu corpo jovem é envolto por um redemoinho de mana roxa. Ele nota internamente a dificuldade. Um Goblin bípede é muito mais complexo do que um pequeno coelho. Com um impulso de energia, ele dispara um fio de mana roxa no corpo do Goblin, iniciando a reanimação.
Dali luta com a tarefa intrincada, sentindo como se manipulasse um fantoche complicado. Tentando reforçar as defesas da criatura, ele usa magia para acelerar a rigidez pós-morte, mas logo percebe o erro. As articulações e músculos do Goblin enrijeceram, tornando-o incapaz de se mover. Nesse momento, seu pai, o Duque Allen, coloca uma mão tranquilizadora em seu ombro. O Duque explica que, embora endurecer o corpo fosse uma boa ideia, o principal efeito colateral é a limitação severa dos movimentos. Com os olhos brilhantes de poder, o Duque simplesmente diz ao filho para observar. Ele libera um imenso fluxo de magia sombria em redemoinhos, que envolve o Goblin. Dali só consegue assistir, chocado e impressionado. O Goblin levita, reanimado e crepitando com energia roxa intensa. O Duque inicia sua lição explicando que uma caixa torácica serve para proteger os órgãos internos, mas que não há necessidade de proteger os órgãos dos mortos. Enquanto fala, sua magia remodela violentamente o esqueleto do Goblin. A caixa torácica se abre, transformando-se em um conjunto de longas e afiadas lâminas de ossos que se projetam do peito. Com um sorriso sinistro, o Duque transmite o princípio central de sua arte. Um necromante deve compreender a estrutura de seu alvo e alterá-la conforme suas necessidades. Dali fica sem palavras, uma gota de suor escorrendo por seu rosto enquanto observa, de olhos arregalados, essa revelação profunda e aterrorizante. De pé ao lado do grotescamente transformado Goblin do Duque. Allen Saxon conclui sua demonstração, declarando que o princípio de compreender e alterar a estrutura corporal é a base da magia negra. Profundamente impactado, Dali olha para o pai como um novo senso de propósito. Ele pede que o pai lhe ensine a filosofia central, a mentalidade da Torre da Magia Negra. Um sorriso satisfeito se espalha pelo rosto de Duque, contente com o pedido perspicaz do filho. Ele pergunta a Dali se é realmente a verdade que ele busca, ajoelhando-se para encará-lo nos olhos. O Duque então transmite o princípio central de suas crenças, afirmando que a verdade sempre existe dentro da morte. Ele explica que, para alcançar essa verdade, é preciso primeiro compreender o peso da vida. Essas palavras desencadeiam um vívido flashback em Dali. Ele é novamente Han Sunk, o herói em um campo de batalha coberto por fogo e corpos. O homem se ajoelha diante dele, implorando por sua vida. Ignorando o pedido, Han ergue sua espada ensanguentada e o corta impiedosamente enquanto ele grita. A lembrança traumática quebra a compostura de Dali. De volta ao presente, seu pai o chama, preocupado. O Duque pergunta se ele está bem, notando que, de repente, parece pálido. Dali está suando e, com os olhos arregalados de horror, ele tenta falar, gaguejando que está bem. Uma imagem de seu antigo eu endurecido passa em sua mente, enquanto ele repete, mais firme, que está bem. Sozinho no escuro ateliê, ele fica imóvel, o mundo parecendo girar ao seu redor enquanto reafirma silenciosamente que realmente está bem. À medida que o treinamento diário de magia com o pai avança, a notícia de que Duque Allen Saxon começou a ensinar artes negras para o filho se espalha pelo Império. A quebra do voto sagrado feito à esposa causa um grande tumulto entre a nobreza. Consequentemente, Dali se torna alvo de intensa atenção de nobres e magos por todo o Império, desde um jovem ruivo astuto até um servo Lorde Grisalho e uma bruxa astuta. Algumas semanas depois, o treinamento de Dali muda para esgrima, e ele passa a duelar com o tio Helmut. O som do choque de suas espadas de madeira ecoa enquanto eles travam um duelo rápido e intenso. Helmut, o experiente mestre espadachim, bloqueia facilmente os golpes de Dali com um sorriso confiante. Impassível, Dali o encara atentamente, procurando por uma abertura. Helmut sorri, impressionado com a tenacidade do sobrinho, e avança no ataque. Dali desvia habilmente de um golpe poderoso e contra-ataca com um impressionante movimento aéreo, girando para atingir o tio de um ângulo inesperado. O movimento pega Helmut completamente de surpresa. Seu rosto se transforma em espanto. O golpe de Dali é preciso, derrubando a espada de madeira das mãos do mestre. Enquanto recupera o fôlego, Helmut ri alto, elogiando a boa luta. No entanto, Dali observa astutamente que um cavaleiro do nível de Helmut não deixaria sua espada cair facilmente. Ao acertar que o tio fez isso de propósito, Helmut insiste que não é o caso, explicando que realmente foi pego de surpresa. Ele diz a Dali que usou técnicas de batalha real, que teriam matado uma pessoa comum. Helmut comenta que a esgrima de Dali é tão boa que chega a ser triste, já que seu destino é ser um mago. Ele tenta tranquilizar o sobrinho, dizendo que magos sempre têm cavaleiros de escolta para protegê-los, e que ele não precisa se esforçar tanto no combate. Colocando uma mão no ombro do sobrinho, Helmut pergunta por que ele está se esforçando tanto. Ajoelhando-se diante dele, o tio cuida gentilmente das mãos enfaixadas de Dali, dizendo que não há necessidade de se machucar tanto. Olhando para as próprias mãos, Dali responde com firmeza que há uma razão. Com um sorriso confiante, ele explica que não seria adequado para o filho de um duque depender apenas de guardas e magia defensiva para se proteger. Acrescenta com um toque de charme que jamais perderia a rara oportunidade de aprender esgrima com um dos 7 maiores mestres espadachins do continente. Helmut solta uma gargalhada, chamando a resposta de magnífica e dizendo que se tivesse um filho como ele, não teria arrependimentos. Dali comemora de forma descontraída, feliz por receber tantos elogios.
O momento alegre é interrompido pela chegada da duquesa Helena, que observa os dois e comenta que parecem de ótimo humor. Dali cumprimenta calorosamente a mãe e pergunta o que a trouxe ali. Ela sorri, explicando que queria ver o quanto o filho estava se esforçando e que tem novidades para compartilhar. Em seguida, pergunta se Dali se lembra do presente de aniversário que havia pedido. Dali parece pensativo, tentando recordar. Um flashback mostra o momento em que ele, impulsivamente, pediu uma irmãzinha, deixando os pais surpresos e corados. A lembrança volta à tona e os olhos de Dali se arregalam em choque. Helena, adiante da felicidade, coloca a mão suave sobre o ventre e dá a notícia. Ela diz a Dali que ele precisará cuidar bem do novo irmão. O choque no rosto de Dali é substituído por uma pura alegria. Ele promete à mãe que cuidará muito bem dela. 10 meses depois, em um quarto ricamente decorado, a família Saxon se reúne em torno do novo membro. Dali está completamente encantado com a irmãzinha, inclinando-se sobre a cama para vê-la mais de perto. Enquanto os pais observam, a duquesa Helena o provoca, perguntando se ele acha o bebê assim tão fascinante, e Dali concorda. Ele toca suavemente a bochecha da bebê, maravilhado com o fato de ainda parecer irreal que ela seja sua irmã. Ele está completamente encantado, achando-a incrivelmente fofa. Vendo a adoração do filho, o Duque Allen pergunta se ele gostaria de segurá-la. Dali fica totalmente nervoso. A mãe o encoraja e coloca gentilmente o bebê enrolado nos braços dele. Dali percebe que segurá-la não é tão difícil quanto imaginava. O Duque pergunta o que ele acha, comentando que a bebê se parece com ele. Helena acrescenta que é curioso como a bebê chora sempre que está em seus braços, mas nunca quando está com Dali, observando que parece muito feliz com ele. Dali olha para a irmã com uma expressão terna e afetuosa. O pai então pergunta o que ele sente. O rosto de Dali se torna subitamente sério. Ele diz ao pai que, embora ela seja leve como uma pena, também parece incrivelmente pesada. Um sorriso compreensivo surge no rosto do Duque, que diz ao filho que o que ele está sentindo é o peso da vida. Ele coloca a mão no ombro de Dali e o instrui a nunca se esquecer daquele sentimento. Nesse momento, Helena interrompe alegremente, lembrando Dali que está na hora da lição e que Séfia certamente está esperando. A cena muda para uma floresta coberta de neve, onde Séfia aguarda seu aluno. Ela informa Dali que a lição do dia será um treinamento de combate real. Dali, um pouco nervoso, pergunta se pode realmente lutar a sério contra ela. Séfia o incentiva a atacá-la com toda a força. Aceitando o desafio, Dali invoca um círculo mágico azul brilhante. Cercada por uma aura de magia aquática crepitante, Séfia diz que está ansiosa para ver o quanto ele melhorou. Dali imediatamente lança um ataque, disparando 2 grandes projéteis de gelo afiados contra ela. Porém, Séfia destrói o primeiro com facilidade, chamando-o de lento demais, e desvia casualmente do segundo, segurando um fragmento do feitiço quebrado. Ela o encara com um sorriso provocante e o repreende, questionando como o aprendiz ousa pegar leve com sua mestra. Dali fica sem palavras, percebendo que ela o leu completamente. Determinado, ele se recompõe. Séfia o alerta para erguer uma barreira rapidamente antes de lançar uma poderosa rajada de magia aquática. Os olhos de Dali se arregalam em pânico quando o ataque vem em sua direção. A energia mágica o atinge com tremenda força. Dali consegue bloquear o golpe no último segundo e observa a manopla de gelo quebrada que se formou em seu braço. Ele pensa que, se não tivesse bloqueado, teria se ferido seriamente. Séfia, com um sorriso calmo e impressionado, o elogia por ter conseguido formar uma armadura de gelo em tão pouco tempo. À medida que o gelo se desfaz, Dali mantém a postura, pronto para o próximo embate. Séfia o incentiva a atacar novamente. Em resposta, Dali coloca as mãos no chão coberto de neve e concentra sua magia. Ele canaliza sua mana e invoca uma enorme parede de gelo maciço e reluzente que emerge do solo entre eles. Séfia se surpreende com o surgimento repentino da imensa estrutura, questionando por que ele conjuraria uma parede de gelo no meio de uma batalha. Ela nota que ao reforçar a estrutura de mana, Dali aumentou dramaticamente a densidade do gelo, tornando-o incrivelmente resistente. Tocando a parede, ela se pergunta por que ele lançaria um feitiço defensivo agora, supondo que talvez ele precisasse de uma pausa. No entanto, de repente, sente algo estranho no fluxo de mana dentro do gelo. Olhando mais de perto, percebe que a parede é construída com uma barreira hexagonal de mana e reconhece a fórmula de explosão e fragmentação de gelo. Atrás da parede, Dali, em profunda concentração, dá um único comando. Ele ordena que a parede detone. Toda a estrutura explode em um clarão ofuscante de luz azul. Séfia é pega completamente desprevenida, o rosto tomado pelo choque enquanto a explosão a envolve. Quando a poeira baixa, Dali está em meio aos destroços, triunfante. Ele reflete sobre o feitiço complexo que acabou de usar. Condensou uma parede de gelo, reforçou suas moléculas e as comprimiu, transformando-a na prática em uma poderosa granada. Ele pensa que teria sido difícil para sua mestra escapar. Porém, quando a névoa se dissipa, sua confiança dá lugar ao medo. Ele vê uma figura que parece ser Séfia congelada. Será que Séfia foi eliminada? Não sei, só sei que você ainda não deixou o like no vídeo, né? Então aproveita para fazer isso agora, se inscreve no canal, clica no sininho e busca lá uma xícara de café para continuar acompanhando essa história com a gente, porque ela tá simplesmente incrível e estamos apenas na metade. Então bora lá. Em pânico, chama por ela, mas a verdadeira Séfia aparece ao lado da estátua
estátua de gelo, perguntando se ele a chamou. Dali se assusta, percebendo que a figura congelada era apenas uma ilusão. Sefia desfaz o disfarce e elogia a técnica de Dali. Tocando um pequeno corte em sua bochecha, ela se surpreende que um mago de primeiro círculo tenha conseguido ferir uma anciã da torre de magia. Dali fica aflito, insistindo que nunca quis machucá-la. Para sua surpresa, Sefia diz que é grata pelo ferimento. Isso significa que ele confiou nela o suficiente para usar toda a sua força. E, como mestra, isso a enche de orgulho. Com carinho, ela balança o cabelo dele e pergunta como teve a ideia de criar tal feitiço. Dali, sorrindo, responde que foi graças ao que ela ensinou. Sefia o encara com um olhar caloroso. Mais tarde, Sefia se reúne com o Duque Allen Saxon. Ele nota imediatamente o ferimento em sua bochecha. Sefia explica que foi descuido dela durante o treinamento, admitindo que o feitiço de Dali era extraordinariamente afiado. O Duque se mostra preocupado e diz que lhe deve uma grande dívida. Sefia minimiza a preocupação, afirmando que ensinar um aluno talentoso como ele é um prazer. O Duque então menciona que tem mais um pedido a fazer. Com expressão séria, ele informa que receberam relatórios de orques cruzando a cordilheira em direção ao território deles. Embora seja uma ameaça pequena, ele revela sua verdadeira intenção. Planeja enviar Dali para essa batalha. A notícia choca Sefia, que protesta imediatamente dizendo que Dali não está pronto para um combate real. O Duque Allen Saxon descarta as preocupações dela, explicando que Dali não estará na linha de frente. Uma poderosa aura sombria o envolve enquanto ele declara que defender o território é o dever jurado do Saxon. E, como herdeiro, Dali deveria aceitar essa responsabilidade. Vendo sua determinação, Sefia pergunta o que ele deseja que ela faça. A expressão do Duque suaviza. Ele revela seu plano. Confiará a Dali um artefato poderoso da coleção da família e pede que Sefia guie o garoto até que ele aprenda a controlar seu imenso poder. Artefatos são objetos imbuídos de força mágica extraordinária e uma vontade própria. Exige um preço, o consumo do mana ou a força vital do portador. Quanto mais poderoso o artefato, mais perigoso se torna. E manejá-lo pode ser fatal. A cena muda para Dali, seu pai e Sefia caminhando por um grande corredor. O Duque explica que a casa Saxon há muito tempo domina o uso desses objetos poderosos. Ao chegarem ao cofre de artefatos da família, ele se volta para o filho, informando oficialmente que, como herdeiro, ele deve se preparar para a batalha. Dali fica inicialmente chocado, mas logo a surpresa dá lugar à empolgação. Antes de entrarem, o Duque impõe uma condição. Primeiro, Dali deve aprender a controlar o poder das trevas, o legado de sua família. Ele abre as portas, revelando uma vasta câmara repleta de artefatos. Dali fica maravilhado. O Duque apresenta os artefatos do Rei Demônio, que seus ancestrais guardavam desde a conquista de seu domínio. Ele adverte ao filho para nunca compará-lo aos artefatos comuns, e Dali sente uma imensa energia mágica irradiando de cada item. O Duque confirma que todos são extremamente perigosos e adverte severamente o filho a não tocar em nada até aprender como controlá-los. No entanto, enquanto ele dá esse aviso, percebe que Dali já não está ao lado deles. O Duque se vira em pânico apenas para ver o filho que já havia se afastado pelo cofre, perguntando exasperado onde ele poderia ter ido. Dali, alguns momentos antes, já explorava o local em busca de um item adequado. Os artefatos sombrios e conscientes o chamam. Um escudo oferece ajuda para matar inimigos, enquanto anéis e amuletos prometem poder ilimitado. Dali para, sentindo os artefatos ressoarem com o ressentimento de sua vida passada. Com um sorriso confiante, ele os rejeita. Este nível de poder não é suficiente. Ele precisa de algo muito mais forte para sua vingança. Então, nota um manto escuro pendurado sobre uma vitrine. Ele o reconhece. É o Manto das Sombras, um artefato de grau supremo usado por Duque Berta, do exército do Rei Demônio. Ele possui a aterrorizante habilidade de dar forma às sombras, tornando seu portador um oponente difícil. Sem pensar, ele decide experimentá-lo, e ao colocá-lo sobre os ombros, seu pai e Sefia o chamam alarmados, mas já era tarde demais. Tentáculos escuros irrompem da capa, envolvendo Dali. Ele é puxado para um vazio sombrio, onde uma poderosa voz ecoa repentinamente, gritando que está com fome. Aquilo não é uma sombra comum. Seu antigo portador podia comandar a escuridão como uma entidade viva. Para controlá-la, o novo hospedeiro precisa forçar a criatura sombria em seu interior à completa submissão. Percebendo isso, Dali encara o desafio com um sorriso determinado. Em resposta, uma criatura monstruosa feita de pura escuridão desce sobre ele para iniciar o teste de vontades. Enquanto o monstro sombrio se aproxima, Dali concentra sua força de vontade. Do lado de fora do vazio, o Duque Allen e Sefia observam enquanto a capa sombria envolve completamente Dali, formando uma imensa esfera de pura escuridão. O tempo passa, e a preocupação do Duque aumenta. Ele explica a Sefia que, se o teste continuar, Dali perderá a sanidade e será devorado pela criatura das sombras. Alarmada, Sefia pergunta o que podem fazer. O Duque declara que terão de tirar Dali à força. Porém, quando ele está prestes a intervir, a esfera escura pulsa violentamente e explode, dissipando as sombras e revelando Dali, ileso, no centro, agora vestindo a capa artefato. Ele sai calmamente da escuridão e responde ao chamado do pai. Sefia corre até ele, perguntando ansiosa se está bem. Dali a tranquiliza, dizendo que está ótimo, acrescentando com um sorriso alegre que o teste
cotonete só causou uma leve ardência. Sua atitude despreocupada deixa Seth atônita. Ela não consegue entender como ele saiu ileso. Pergunta-se como uma criança pode suportar a pressão mental de dominar um artefato tão maligno. Tendo conquistado seu primeiro artefato do Rei Demônio, Dali se volta para o pai com uma expressão inocente e luminosa, perguntando se pode experimentar os outros artefatos também. O pedido absurdo deixa tanto o Duque quanto Seth sem palavras. Após um longo suspiro, o Duque concede permissão relutante. Felicíssimo, Dali o agradece e sai correndo para continuar sua exploração, um processo que durará o dia e a noite inteiros. Alguns dias depois, nos campos de treinamento da família ducal, Helmut observa o sobrinho com uma expressão de choque e preocupação, perguntando se o infame artefato que ele está usando é realmente a capa das sombras. Dali confirma alegremente que é, mas Helmut, ainda preocupado, o lembra de que o artefato é conhecido por ser incrivelmente difícil de controlar. Dali descarta casualmente as preocupações do tio, explicando que além de um leve formigamento, não há nada de errado. Ele então oferece uma explicação fantasiosa, sugerindo que talvez a capa estivesse apenas se sentindo sozinha. Para demonstrar, uma pequena criatura sombria com dentes pontudos emerge das trevas a seus pés. Dali diz que a capa se apega a ele, talvez por querer apenas ser amiga. Helmut explode em gargalhadas com a ideia absurda, dizendo que o sobrinho é bondoso demais. Enquanto ri, a criatura das sombras solta um grito indignado. Com um sorriso orgulhoso, Dali agradece o elogio do tio e, sem cerimônia, pisa na cabeça da criatura, encerrando o assunto. Em seguida, ele diz ao tio que tem um pedido, quer um treino real. Um combate de verdade. A proposta surpreende Helmut, mas o espanto logo se transforma em empolgação. Ele aceita com entusiasmo, seu corpo emanando uma poderosa aura azul. Diante da imensa aura de um dos 7 mestres da espada do continente, Dali sente uma onda de pressão. Helmut percebe sua apreensão, sorri de forma tranquilizadora e promete enfrentá-lo usando apenas técnicas básicas de espada, sem envolver aura. A expressão de Dali se endurece, ele se pergunta internamente se o tio realmente pretende pegar leve. Sabendo que o credo de um cavaleiro é lutar sempre com sinceridade, Dali, no entanto, tem uma segunda intenção. À medida que as sombras surgem do chão, ele revela seu verdadeiro objetivo, usar o treino como uma oportunidade para testar a capa das sombras em combate real. O poder das armas que ele pode formar com suas criaturas sombrias determinará o verdadeiro valor do artefato, tornando a batalha um teste necessário. Com o plano traçado, Dali lança seu primeiro ataque, uma investida de lâminas sombrias, enviando uma saraivada de projéteis escuros e afiados em direção ao tio. Em resposta, Helmut balança sua enorme espada em um único arco poderoso, destruindo o ataque com pura força física. Dali só consegue observar, atônito e admirado com o poder incrível do tio, percebendo que ele destruiu o ataque mágico apenas com força bruta. Impressionado, Helmut solta uma risada estrondosa, elogiando o excelente golpe. Em seguida, anuncia que é sua vez e avança com velocidade impressionante. Dali desvia habilmente do primeiro golpe e contra-ataca imediatamente, manipulando as sombras da capa para cercar Helmut. Uma chuva de estacas sombrias irrompe do chão, tentando aprisionar o mestre espadachim. No entanto, Helmut permanece impassível. Acha o ataque surpresa fascinante e simplesmente segura uma das estacas com a manopla, detendo-a com facilidade. Dali fica chocado com a força bruta do tio. Helmut então salta alto, trazendo sua espada gigantesca para baixo em um golpe devastador. Dali é forçado a criar um escudo sombrio para bloquear o impacto. A força é imensa, fazendo-o deslizar para trás e rachando o chão do campo de treino. Helmut aterriza, surpreso por o sobrinho ter bloqueado um ataque capaz de partir espadas comuns ao meio. Dali, por sua vez, percebe a enorme diferença entre uma arma comum e o artefato que empunha. Empolgado, Helmut propõe mais 10 trocas de golpes, e os dois voltam a se enfrentar. Observando das margens, outros cavaleiros murmuram, incrédulos. Nenhum deles jamais havia resistido a mais de 2 trocas contra o Capitão Helmut. Sentem uma diferença esmagadora de habilidade entre eles e o jovem mestre Dali. Alguns dias depois, na noite anterior à missão, a duquesa Helena fez uma última tentativa de mudar a decisão do filho. Ela diz a Dali que falará novamente com o pai, insistindo que não pode deixá-lo ir a um lugar tão perigoso. Dali, ao lado dela, enquanto ela segura a irmãzinha, tenta acalmar a mãe, lembrando-a de que o pai e o tio Helmut estarão lá para protegê-lo. Mesmo assim, Helena continua profundamente preocupada. A expressão de Dali fica séria. Ele diz à mãe que precisa se tornar mais forte para um dia suportar o peso do ducado. Ele acaricia suavemente a irmã adormecida, explicando que, quando esse momento chegar, precisará de força para proteger ela, a mãe e o pai. Ele conclui dizendo que é por isso que precisa dessa experiência agora. Olhando para a mãe com olhos sinceros, Dali implora que o deixe se tornar forte o bastante para protegê-la. Comovida, a expressão preocupada de Helena suaviza um sorriso amoroso. Ela cede, permitindo que ele vá com sua bênção e dizendo para o filho seguir em frente. Dali monta em seu cavalo e promete à mãe que voltará em breve. Ao amanhecer, em uma base militar temporária, as tropas estão reunidas. Helmut informa ao Duque Allen Saxen que os soldados estão prontos. O Duque informa o relatório e então se volta para o
filho, surpreendendo Dali ao dizer que ele deve dar a ordem da marcha. Ele explica que um dia, o orgulhoso corpo da Cavalaria Negra será comandado por Dali. Quando o pai declara que aqueles são seus cavaleiros, Dali é tomado por uma profunda realização. Aqueles soldados pertencem a Dali, não a Hansung, o herói marcado pela guerra de sua vida passada. Um novo senso de propósito preenche. Esta será sua primeira batalha como líder, e ele promete a si mesmo que desta vez será diferente. Cavalgando até a frente, Dali sabe que chegou a hora. Com voz firme, ergue o punho e dá a ordem, mandando as orgulhosas espadas da casa Saxen marcharem. Em perfeita uníssono, os cavaleiros levantam suas armas e respondem com um rugido estrondoso, reconhecendo o comando do jovem mestre. Enquanto as tropas avançam pela floresta, os detalhes da operação são revelados. A força consiste em 250 cavaleiros apoiados pela elite Guardiões do Inverno. O alvo é uma horda de aproximadamente 1000 orcs. O plano é atacar primeiro, atravessando a parte inferior do rio traiçoeiro e de correnteza rápida, lançando um ataque surpresa. O comandante reconhece que há apenas uma maneira de seus 250 homens atravessarem um rio tão profundo, rapidamente. Nesse momento, Sefia aparece diante deles, sua presença envolta por uma suave nevasca mágica. Ela pede que se afastem, anunciando que formará uma ponte de gelo para eles. Dali fica radiante ao ver sua mestra, profundamente comovido por ela ter vindo ajudá-los, e especialmente considerando sua filosofia de não violência. Com uma poderosa demonstração de magia, Sefia congela a água corrente, criando uma ponte maciça e sólida de gelo. Indicando sua criação, ela diz às tropas que podem atravessar. Quando Duque e Dali começam a cruzar, Sefia lhes deseja vitória. O Duque expressa sua gratidão e Dali se volta para sua mestra, dizendo que partirá agora. Sefia observa em silêncio enquanto seu jovem aluno se afasta. Quando ele desaparece de vista, ela percebe surpresa que lágrimas começaram a brotar de seus olhos. Com um sorriso terno e levemente triste, reflete sobre o quanto seu aluno a fez se preocupar. A batalha começa no acampamento temporário dos orcs, localizado em um desfiladeiro. O ataque surpresa se inicia com a unidade de arqueiros de elite, os Guardiões do Inverno, lançando sua emboscada. Eles disparam uma saraivada de flechas incendiárias, mergulhando o acampamento em chamas e caos. O ataque causa imenso dano, deixando muitos orcs mortos, mas um enorme sobrevivente solta um rugido furioso. Aproveitando o momento, Helmut ordena que os batalhões de cavalaria avancem. Os cavaleiros da Cavalaria Negra formam uma cunha e avançam com suas lanças abaixadas. Observando de um penhasco próximo, Duque, Allen, Saxen, Helmut e Dali acompanham a batalha. Helmut pergunta ao jovem mestre o que ele acha. Dali analisa internamente a investida com o olhar de um veterano, notando que, com as lanças reforçadas por aura na formação de carga, os orcs não têm chance. Ele conclui que o ataque é unilateral. O Duque Allen confirma que esse é o poder do qual sua cavalaria se orgulha. Helmut, porém, alerta Dali para não relaxar, pois aquilo era apenas o começo. No campo de batalha, os orcs sobreviventes rapidamente formam uma linha defensiva com seus escudos. A Cavalaria Negra colide contra eles com força devastadora. Helmut avalia a situação e decide recuar, reorganizar e terminar o trabalho com ataques rotativos. Um sinal mágico é lançado e Helmut ordena a retirada de todas as unidades. A cavalaria inicia sua retirada rápida, deixando todos os orcs confusos. Durante o recuo, um cavaleiro isolado tenta fugir, mas os orcs preparam suas lanças e conseguem empalar o cavalo, derrubando o cavaleiro no chão. Observando do penhasco, a expressão de Dali é sombria, enquanto comenta baixinho que a situação é lamentável. Ao seu lado, Helmut afirma friamente que um cavaleiro foi abatido. Dali, perturbado, questiona por que estão considerando o homem como perdido. Ele fica horrorizado ao ver um dos orgulhosos espadachins da casa Saxen sendo abandonado, e especialmente quando um grande orc se aproxima do cavaleiro caído empunhando o machado. Incapaz de conter sua raiva, Dali exige saber por que estão apenas observando. Tanto Duque Allen quanto Helmut permanecem em silêncio e sérios, enquanto o orc investe contra o cavaleiro ferido. Dali sabe que não chegará a tempo se descer até lá. Ele entende que precisa perfurar a pele grossa do orc com um único disparo poderoso. Refletindo que a pele de um orc é muito mais espessa do que a de outros monstros, decide modificar a fórmula padrão do projétil de gelo. Ele incorpora uma fórmula de alta precisão para tiro à distância e adiciona uma equação de trajetória balística para maior estabilidade. Com a nova fórmula concluída, Dali invoca um círculo mágico complexo, concentrando sua mana em um feitiço que ele chama de projétil de gelo M98B. No exato momento em que o orc ergue a arma para golpear o cavaleiro caído, Dali dispara seu ataque, um feixe brilhante de gelo mágico que atravessa a cabeça do orc com precisão letal. Observando ao lado, o Duque Allen e Helmut ficam em silêncio, atônitos. O Duque comenta sobre a precisão incrível de uma distância tão longa. Sem hesitar, Dali esporeia seu cavalo e desce para o campo de batalha. Helmut tenta chamá-lo, mas o Duque Allen o interrompe calmamente, dizendo para deixar seu filho agir. O Duque observa com um sorriso orgulhoso e confiante, maravilhado com o fato de seu filho conseguir criar uma fórmula mágica destrutiva original em tão tenra idade.
Ele acredita que isso prova que o mundo interior de Dali já deve estar quase completo. No campo, Dali avalia sua nova e perigosa situação enquanto os outros orcs começam a se reagrupar. Ele percebe que agora enfrenta dois problemas. O cavaleiro ferido ainda se recupera, paralisado de medo, e sua fórmula mágica é longa demais para combate e curta distância. Ele entende que precisa simplificar sua magia, como quem reduz uma equação matemática. Quando o próximo orc avança, Dali cria uma nova versão mais rápida de seu feitiço, percebendo que precisa de algo ainda mais veloz. Ele simplifica ainda mais a fórmula, decide que é o suficiente e lança sua mais nova criação com um sorriso confiante, um feitiço que chama simplesmente de bala de gelo. Enquanto o outro orc corre em direção ao cavaleiro aterrorizado, Dali dispara seu feitiço a cavalo. O poderoso projétil de gelo atinge a cabeça do orc, que explode com uma chuva de sangue e fragmentos. O corpo sem cabeça cai diante do cavaleiro atônito, que olha incrédulo ao reconhecer seu jovem mestre e se pergunta por que Dali arriscaria tanto por ele. Dali desmonta calmamente e com um sorriso tranquilizador, diz ao cavaleiro para não se preocupar. Ele declara que a casa Saxen nunca abandona uma espada leal. O cavaleiro se emociona, mas o momento é interrompido quando mais orcs avançam. Impassível, Dali ergue a mão e uma poderosa energia púrpura se acumula. Ele libera o poder de seu manto sombrio, lançando um feitiço chamado Lâmina das Sombras. Uma torrente de tentáculos escuros e afiados emerge do chão, dilacerando os orcs em carga com facilidade. Com um sorriso frio e satisfeito, Dali dá seu comando final para que as sombras os consumam. Um orc sobrevivente observa confuso antes que o enorme vértice de pura escuridão surja e o engula completamente. As sombras do manto de Dali são impiedosas. Um tentáculo corta um orc ao meio, enquanto outra criatura sombria morde outro, deixando o restante tremendo de medo. Em uma cena macabra, as sombras devoram completamente suas vítimas, deixando apenas esqueletos limpos para trás. Dali então se vira para o último orc apavorado e o cumprimenta com um sorriso amigável, disparando mais uma bala de gelo que elimina a ameaça final. Limpando o sangue respingado de sua bochecha, ele se volta para o cavaleiro resgatado e afirma com calma que está terminando. Ainda em choque, o cavaleiro só consegue balbuciar o nome do jovem mestre. Ele admite que suas pernas não se movem, e Dali lhe dá um sorriso um pouco forçado. Decidindo agir de forma direta, Dali ergue o homem adulto nos braços com facilidade, anunciando com um sorriso brilhante que haviam conseguido. Nesse momento, Helmut chega com o restante da cavalaria negra. Dali olha para o tio e diz que deixará o resto com ele. Inspirado, Helmut ordena que os batalhões de cavalaria avancem em carga total. Com ânimo renovado, os cavaleiros avançam rugindo de lealdade feroz. Não apenas à casa Axen, mas especialmente ao jovem mestre Dali. Pouco depois, de volta ao acampamento base de Saxen, a subjugação dos orcs é declarada com sucesso. O Duque Allen Saxen convoca seu filho à tenda e diz que precisa perguntar algo. Com uma expressão severa, exige saber por que Dali avançou sozinho contra as linhas inimigas, questionando por que faria algo tão imprudente. Dali fica confuso com a bronca dura, sem entender por que está sendo repreendido após ter salvado uma vida. Dentro da tenda de comando, o Duque Allen exige uma explicação. Dali responde respeitosamente que estava apenas cumprindo seu dever futuro, lembrando ao pai que aqueles cavaleiros eram os homens que ele um dia lideraria. O Duque não se impressiona e chama sua justificativa de fraca. Surpreso, Dali, que sempre acreditou que o pai prezava por seus cavaleiros, cria coragem e pergunta por que ele apenas ficou olhando enquanto o cavaleiro morria. O Duque então explica a dura realidade de seu domínio. Eles enfrentam ameaças constantes de monstros, e os cavaleiros não podem lutar esperando ser salvos. Dali insiste que ainda esperava que seu pai salvasse um cavaleiro leal. A resposta do Duque é afiada. Ele o repreende, explicando que ao correr para o resgate, Dali plantou uma ideia perigosa na mente dos soldados, a crença de que alguém sempre virá salvá-los. Ele pergunta quantos cavaleiros com essa mentalidade dependente sobreviveriam em um campo de batalha. O Duque então explica o verdadeiro dever de sua casa. Seus cavaleiros devem afiar suas lâminas incessantemente e se forçar até o limite absoluto. Somente quando chegarem a esse ponto, ele, como senhor deles, intervirá pessoalmente. Esse, ele declara, é o fardo nobre que sua família deve carregar. Dali ouve e admite que a verdade fria e lógica do pai está certa, um fato que ele havia esquecido nesta nova vida. Quando começa a refletir sobre a lição, o semblante do Duque se suaviza. Ele coloca a mão no ombro do filho e diz estar impressionado com sua determinação, encorajando-o a nunca perder aquele espírito. Dali compreende e faz uma saudação respeitosa. Com a lição encerrada, o Duque diz ao filho que é hora de retornar ao castelo. A história do Dali salvando o cavaleiro logo se torna um rumor popular, crescendo de forma tão exagerada que as pessoas passam a dizer que ele matou 1000 orcs sozinho. Dali, achando a história incrivelmente embaraçosa, só consegue esconder o rosto corado. Apesar disso, o incidente traz nova energia ao ducado. Alguns dias depois, no campo de treinamento, Dali é recebido por uma fileira de cavaleiros ajoelhados, saudando-o com respeito esmagador. Envergonhado, ele lhe diz que não há necessidade disso. Nesse momento, Helmut aparece com um largo sorriso, dizendo orgulhosamente ao sobrinho para manter a postura ereta. Ele motiva os cavaleiros, declarando que todos devem se tornar mais fortes por seu jovem mestre. E os homens rugem com concordância. Dali só consegue observar aquela devoção intensa com um sorriso desconcertado. Uma criada anuncia que os convidados
convidados da casa Orhart chegaram, e Helmut se prepara para escoltar Dali até eles. Dali sabe que se trata de uma visita especial. A casa Orhart, liderada pela espada divina Bard, era uma nobre família do agora extinto reino de Teutônia, destruído durante a Guerra do Império. Dali nota uma mudança na expressão do tio, supondo que Helmut se lembrou da espada divina, o homem que o guiou na caverna. Pressentindo que o encontro pode ser tenso, Dali e Helmut espiam o salão do trono. Lá dentro, o Duque Allen e a Duquesa Helena estão sentados. Um atendente anuncia os convidados, e o Duque instrui Dali e Helmut a escoltá-los para dentro. Uma mulher em traje formal e chapéu com véu entra acompanhada de uma jovem de cabelos loiros. A mulher se apresenta como Vanessa Orhart e cumprimenta humildemente o Duque Saxon. Vanessa então apresenta sua filha, Charlotte Orhart. A jovem exibe uma expressão feroz e desafiadora. E Dali percebe a tensão repentina. Charlotte confronta a mãe com raiva, perguntando por que ela está se curvando diante deles, mas Vanessa tenta silenciá-la. O Duque Allen intervém calmamente, demonstrando compreensão pelo que Vanessa passou, e dissipa a tensão. Ele pede a Dali que acompanhe Lady Charlotte pelo castelo. Dali concorda educadamente, seguindo a ordem do pai. Ele se aproxima de Charlotte com um sorriso cortês, e estendendo a mão e convidando-a para ir com ele. Com expressão endurecida, Charlotte dá um grito furioso e esbofeteia sua mão, dizendo para ele não tocá-la. Dali fica atônito com a hostilidade repentina, e todos no salão do trono ficam chocados com a cena. Envergonhada, Vanessa corre até a filha, repreendendo-a e exigindo que peça desculpas. Ignorando a mãe, Charlotte solta um grunhido de frustração e sai correndo da sala do trono, batendo a porta atrás de si. No silêncio tenso que se segue, Vanessa se desculpa repetidamente pelo comportamento da filha, explicando que os acontecimentos recentes a deixaram emocionada e abalada. A Duquesa Helena, preocupada, pergunta o que aconteceu. Vanessa então relata a causa da aflição da filha. Um novo administrador, o Conde Brandenburg, conhecido como Rei Porco, foi designado para seu território. Ela explica que, em sua busca distorcida por um herdeiro, o conde persegue qualquer espadachim talentoso. Vanessa revela, angustiada, que essa obsessão vil se estendeu até sua jovem filha, Charlotte. Ela mal conseguiu escapar antes que ele a tocasse, mas a lembrança desse horror não se apaga facilmente. O Duque e a Duquesa ouvem com expressões sombrias. Vanessa conclui dizendo que, como nobre caída, seu poder é limitado. Ela implora ao Duque que aceite sua filha como serva da casa Saxon, para que Brandenburg jamais possa tocá-la novamente. Enquanto isso, Dali encontra Charlotte no campo de treinamento do Duque. Ele a chama e ela se vira ainda irritada. Dali pergunta se ela sabe para onde está indo, ao que ela responde desafiadora que não se importa. Então, com um sorriso gentil, ele pergunta se a mão dela está bem depois do tapa. Ela confirma que sim. Ao se virar, Dali percebe que ela parece ter chorado e pensa que, apesar do comportamento rude, ela ainda é apenas uma criança magoada. De repente, toda a postura dela muda. Seus olhos brilham com determinação enquanto saca a espada rapidamente. Ela declara que eles devem duelar e ordena que Dali, da casa Saxon, saque sua espada. Dali fica completamente atônito com um desafio súbito e agressivo, de pé no campo de treinamento coberto de neve. Charlotte aponta a espada para Dali e exige que ele lute com ela. Dali, porém, responde com um sorriso confiante, dizendo que precisa de um motivo. Primeiro, ele a provoca, mencionando que a história exagerada do homem que massacrou 1000 orcs para salvar o único cavaleiro é verdadeira. Charlotte não acha graça. Ela declara que sua intenção é derrotá-lo, aquele considerável imbatível, e provar ao mundo que é mais forte. Ao fazer isso, ela acredita que poderá mostrar ser capaz de proteger sua casa daquele homem. Quando Dali pergunta a quem ela se refere, Charlotte responde: o maior inimigo dele, o Conde Brandenburg, o espadachim sagrado. O nome atinge Dali como um golpe. Uma fúria pura o domina ao lembrar que Brandenburg era o cão do Império, que o traiu e assassinou em sua vida passada. Enfurecido ao ouvir aquele nome novamente, Dali logo recupera o controle, percebendo que eles compartilham o mesmo inimigo. Ele vê Charlotte como uma aliada valiosa, mas decide primeiro que ela precisa de uma lição de realidade. Com um movimento rápido, ele desvia a lâmina dela com facilidade e caminha em direção a um barril de espada de treino, deixando-a confusa. Ele pega uma espada curta e se volta com um sorriso arrogante, dizendo que ela é apenas uma criança que nada sabe. Em seguida, lança um desafio, convidando-a a vir com tudo o que tem. Enfurecida, Charlotte range os dentes e responde que já pretendia fazer isso. Ela avança e sua rapieira brilha com uma aura verde enquanto desfere um golpe poderoso. Para seu choque, Dali bloqueia o ataque com facilidade usando apenas a espada curta de treino. As lâminas colidem novamente com força impressionante, cada vez mais irritada. Charlotte dispara uma sequência frenética de ataques, mas Dali bloqueia cada um deles com calma e precisão. Enquanto luta, ele analisa a técnica dela, observa sua habilidade, notando que ela desvia os contra-ataques com movimentos precisos de punho e até canaliza uma leve aura. Ele percebe que ela usa esse poder para compensar, conseguindo manejar uma rapieira grande e pesada demais para seu pequeno corpo. O duelo continua. Um cavaleiro acumula aura para ultrapassar os limites humanos. As lâminas colidem em uma explosão de energia, fazendo ambos recuar alguns passos.
Dali fica impressionado, reconhecendo Charlotte como uma verdadeira cavaleira. Sentindo vantagem em técnica pura, Charlotte sorri confiante e renova o ataque, avançando com uma estocada precisa que Dali desvia por pouco. Ela insiste, pressionando com um golpe poderoso, sua aura crepitando em volta da lâmina. Ela acredita estar no controle. Um flashback revela a origem de sua determinação feroz. Seu pai, o lendário espadachim divino, já havia morrido quando ela nasceu, mas sua mãe lhe contava histórias sobre o legado dele. Desde então, Charlotte foi ensinada a proteger sua casa e honrar o nome do pai, mesmo após a queda do reino. Seu treinamento nunca cessou. Agora essa lembrança alimenta sua frustração. Ela coloca toda a sua força e aura nos ataques, sem entender como aquele garoto consegue bloquear todos com tanta facilidade. Ela sente que algo está errado. Quando Dali continua desviando seus golpes com aparente facilidade, Charlotte parte para um último ataque, gritando em desespero. No entanto, Dali desvia do golpe com facilidade e com um único contra-ataque. Acerta a rapeira dela, arrancando-a de suas mãos. Totalmente derrotada, Charlotte cai de joelhos na neve, a espada fincada no chão ao lado, e pergunta em desespero por que não consegue vencer. Dali lhe dá uma resposta simples e devastadora: é porque ela não é o espadachim divino. Em seguida, suaviza o tom, dizendo que o orgulho dela como filha dele não está errado, mas afirma com dureza que, do jeito que está agora, ela não é capaz de proteger sua casa do Conde Brandenburg. As palavras atingem Charlotte em cheio e lágrimas escorrem por seu rosto enquanto ela admite que o espadachim sagrado é dezenas de vezes mais forte do que ela. Olhando para Dali com os olhos marejados, ela pergunta o que deve fazer. Em resposta, Dali faz uma declaração solene. Ele, Dali da casa Saxon, jura em nome de sua família se tornar o protetor da casa Orhart. Charlotte apenas o encara, atônita e completamente confusa com um voto inesperado. Segurando a rapieira dela, Dali faz uma promessa solene. Até o dia em que Charlotte se torne forte o suficiente para derrotar o Conde Brandenburg com as próprias mãos, ele e toda a casa Saxon serão o escudo dela. Ainda ajoelhada, Charlotte pergunta por que ele faria algo assim. Dali lhe estende a espada e responde simplesmente que é porque a espada dela vale a pena. Em seguida, impõe uma condição. Pede que ela jure se tornar uma espada para ele e para a casa Saxon. Limpando as lágrimas dos olhos, Charlotte reflete por um momento. Então, um pequeno sorriso surge em seu rosto enquanto ela aceita, perguntando como poderia recusar uma oferta dessas. Ela toma sua rapieira e se ajoelha diante dele, fazendo seu próprio juramento. Ela, Charlotte Orhart, jura por sua honra como cavaleira. Pode ter parecido uma promessa infantil, mas a determinação em suas palavras era forte o bastante para ser considerada um verdadeiro voto, selando o pacto dele sob a neve do campo de treinamento. Mais tarde, naquele mesmo dia, no escritório do Duque, o assunto é resolvido a pedido de Lady Vanessa. Charlotte torna-se oficialmente uma serva da casa Saxon. O Duque Allen Saxon comenta surpreso que seu filho aceitou a situação sem hesitar. Ele pergunta a Dali o que aconteceu entre ele e a garota. Dali explica que fizeram uma promessa e que invocou o nome da casa Saxon, jurando proteger a casa Orhart. A expressão do Duque escurece. Ele pergunta severamente se o filho invocou o nome da família apenas por piedade. Dali responde com firmeza que não. Quando o Duque pergunta o que ele realmente espera conseguir com esse voto, Dali sorri com confiança e explica seu raciocínio estratégico. Charlotte é a única descendente do espadachim divino e possui um talento excepcional. Ao jurarem juntos um novo voto, ele garantiu um poderoso trunfo para o futuro. O que ele realmente busca, declara Dali, é uma nova espada divina, que um dia será empunhada em nome do ducado. O Duque Allen fica visivelmente surpreso com a visão e ambição do filho, mas logo seu espanto se transforma em um sorriso orgulhoso de satisfeito, enquanto diz apenas, bom. Dali fica contente por ter obtido a aprovação. Ele pensa que, com o último sangue da linhagem dos espadachins divinos agora sob seu teto, deu um duro golpe naquele bastardo Brandenburg. A cena então muda para Malburg, capital do antigo reino de Teutônia, dentro do castelo do Conde Brandenburg. O conde está furioso, arremessando uma taça de vinho contra a mesa. Ele exige saber como aquele tolo arrogante, o Duque Saxon, ousou agir primeiro e tomar Charlotte. Um subordinado pede desculpas timidamente. Brandenburg golpeia a mesa com um punho, gritando com seus homens por não conseguirem capturar nem mesmo a garotinha. O subordinado explica que enviaram assassinos, mas todos foram mortos antes de chegarem à propriedade dos Saxon, e suspeitam que a própria Charlotte Orhart os tenha enfrentado. Enojado, Brandenburg dispensa os homens, chamando-os de inúteis. Com um suspiro pesado, ele caminha até uma magnífica espada exposta em seu escritório, pousando a mão sobre o punho enquanto recorda bons tempos. Um flashback mostra seu passado traiçoeiro, apunhalando Hansang pelas costas. No presente, ele segura a espada sagrada de Dural e pergunta a ela se concorda. Com um sorriso perturbador e lascivo, chama Charlotte de sua adorável noiva e diz à espada para esperar mais um pouco. Ele lambe a lâmina e jura que conseguirá o herdeiro perfeito para empunhá-la, custe o que custar. Voltando-se para o subordinado, Brandenburg dá uma nova ordem cruel. Manda contatar a guilda dos ladrões e enviar seus homens ao território do duque. Com um sorriso sinistro, diz para pagar o que for necessário, mas trazer de volta aquela pestinha Charlotte. Uma semana se passa desde o juramento de Charlotte.
Adaptada à nova vida, ela suporta o intenso treinamento de criada e participa diariamente de combates de treino com Dali. Durante uma dessas sessões no campo de treinamento, Helmut atua como árbitro e pergunta se ambos estão prontos. Dali responde com confiança que sim, enquanto Charlotte apenas solta um grunhido determinado. Com um sorriso, Helmut dá o comando para começar, e suas espadas se chocam imediatamente. Dali sorri, habilidosamente manobrando suas espadas curtas enquanto Charlotte intercepta seu golpe. Com seriedade, Dali desfere uma rápida sequência de golpes, mas Charlotte bloqueia habilmente todos eles enquanto Helmut observa em silêncio. Internamente, ele se pergunta se aquilo é um duelo entre crianças, mas reconhece que, embora ainda não estejam no nível dos cavaleiros, a intenção assassina e a velocidade dos dois são notáveis. Eles continuam trocando ataques em alta velocidade, seus movimentos se tornando borrões. De repente, Dali usa uma técnica inteligente, agarrando sua capa para ocultar a espada. A manobra pega Charlotte desprevenida, e sua surpresa se transforma em fúria. Quando ela se prepara para avançar, Helmut aparece instantaneamente entre eles, segurando o pulso dela e parando a lâmina a poucos centímetros do rosto de Dali. Ele lhes diz calmamente que o desempenho foi excelente. Helmut elogia Charlotte, mas ela descarta o elogio como vazio e pergunta o que está falando. Helmut pergunta se ela conhece a verdadeira essência do florete. Ela responde que é o estocamento. Não, responde Helmut de forma direta, explicando que a verdadeira essência da arma está no jogo de pés. Ele analisa os momentos finais do duelo, apontando que Dali desviou do seu golpe e reduziu a distância. Naquele momento, ela deveria ter aumentado o espaço e esperado uma nova abertura. Ele continua explicando que quanto mais ela dobra e estende o braço com um florete, mais a lâmina treme e o golpe perde precisão. Com uma expressão séria, Helmut dá uma avaliação final e direta. Ela precisará reconstruir suas bases do zero. A crítica severa deixa Charlotte chocada e indignada. Helmut continua dizendo que notou que sua postura e jogo de pés são pouco refinados. Charlotte rebate, dizendo que nunca teve um professor de verdade. Helmut declara que está ali agora e pretende corrigir sua postura bizarra. O insulto enfurece Charlotte, que grita em protesto enquanto Dali tenta acalmá-la. Helmut ri, provocando que ela parece tão fofa que ele não conseguiu resistir. Enquanto os dois discutem, Dali reflete sobre o potencial dela, imaginando quão rápido ela crescerá sob a tutela de um mestre espadachim, e percebendo que também precisa continuar se esforçando. A cena muda para o treinamento mágico de Dali, explicando o difícil processo de construir um círculo de mana, algo que ele pode levar décadas para a maioria dos magos. No entanto, Dali progrediu em um ritmo impressionante. Sua mestra, Sefia, pergunta incrédula se ele já completou seu segundo círculo, o que ele confirma. O poder de um mago é medido em rotações por minuto, ou RPM. Um mago de primeiro círculo típico tem cerca de 300 RPM. O primeiro círculo de Dali mede incríveis 2000 RPM. E seu novo círculo atinge 4000 RPM. Como o mínimo necessário para formar um novo círculo é 300 RPM, ele já pode começar a criar o terceiro. Decidido a experimentar, Dali se concentra em aprimorar seu feitiço de projétil de gelo. Ele formula um plano para fortalecer as ligações moleculares do projétil, aumentando sua massa e dureza. Então projeta um cano mágico para ampliar sua rotação e velocidade. Ele mira em uma árvore distante e dispara sua nova criação, bala de gelo perfurante. O projétil sobrecarregado rasga o ar, destruindo completamente a árvore em uma enorme explosão de energia gélida. Sefia e Dali ficam diante da cratera gigante, e ele se pergunta o que acabou de acontecer. Dali percebe internamente o aumento significativo de poder, entendendo a influência de um círculo de mana adicional. Sefia sorri calorosamente e o elogia, comentando que ele aprende incrivelmente rápido. Dali responde humildemente que é tudo graças a ela. As palavras dele fazem Sefia pousar e olhá-lo com ternura. Ela reflete sobre suas ações, desde salvar a noite até lidar com a situação com Charlotte, e percebe que ele sempre usa sua grande força pelos motivos certos. Ela admite que às vezes ele a assusta, mas também a inspira e a enche de confiança. Tomada pelo orgulho, ela de repente puxa seu jovem aluno para um abraço caloroso, dizendo que ele é realmente seu aluno mais orgulhoso. O abraço inesperado deixa Dali completamente sem graça, corando intensamente. Sua mente madura de vida passada entra em pânico com o contato, internamente reclamando da situação constrangedora. Ao amanhecer, no pátio do ducado, Dali está sozinho, ainda abalado pelo abraço de Sefia. Ele pensa que ela o pegou desprevenido e se pergunta se ela o vê apenas como uma criança. Sacudindo o pensamento, ele se esforça para focar no treinamento. Ele invoca uma imensa parede de gelo irregular como o alvo e formula um novo feitiço, uma variação de sua bala de gelo, projetada para funcionar como um disparo de espingarda.
bala de gelo, calibre 12. Ele dispara, e o projétil principal se fragmenta em pequenas balas que atingem a parede de gelo. Os fragmentos ricocheteiam de volta em sua direção, mas ele, imperturbável, invoca um escudo mágico hexagonal para bloqueá-los. Satisfeito, ele faz uma anotação mental para tentar adaptá-lo em uma versão de projétil único. Ele se vira e vê Charlotte emergindo das árvores cobertas de neve. Ela comenta que finalmente encontrou onde ele estava treinando. Dali pergunta se ela também esteve praticando, e ela confirma, explicando que tem treinado o jogo de pés que Helmut lhe ensinou. Dali observa que ela parece gostar de aprender esgrima, o que a deixa surpresa antes de concordar. Ela então hesita, tentando falar sobre o que aconteceu antes. Após um momento, ela solta um pedido de desculpas por ter agido mal, explicando que tem refletido sobre o quão rude foi. Dali concorda de forma direta, dizendo que de fato ela foi bem rude, o que a deixa cômica e inesperadamente em silêncio. Então ele abre um grande sorriso e diz que a perdoará dessa vez. Ele também pede que ela não seja formal. Aliviada, Charlotte concorda alegremente. Eles ficam juntos na tranquila floresta coberta de neve. Charlotte comenta que realmente gosta do clima ali. Ela explica que pode brandir a espada até tarde da noite e o ar frio a refresca imediatamente. Dali escuta atentamente, e Charlotte sorri, achando agradável saber que alguém sente o mesmo. Um sorriso suave se espalha pelo rosto de Dali, e os dois compartilham um momento calmo e pacífico na paisagem de inverno. Charlotte comenta como o tempo passa rápido. Do castelo, o Duque Allen e a Duquesa Anna observam os dois. O Duque notando o quanto seu filho cresceu. Anna concorda, pensando em como os dois parecem perfeitos juntos. Com sorrisos afetuosos, eles decidem manter os olhos sobre eles, com Helena acreditando que é dever de uma mãe ajudar o filho a seguir seus verdadeiros sentimentos. Algum tempo depois, a cena muda para as favelas da cidade. Dali explica que sua mãe, Helena, fornece regularmente ajuda aos desabrigados, oferecendo comida, suprimentos e ajudando-os a encontrar trabalho. Ele acrescenta que a partir deste ano, ele e Charlotte começaram a ajudá-la. Durante uma visita, um garoto desesperado corre até Charlotte e implora por sua ajuda. Chorando, ele explica que sua mãe está em grave perigo e suplica para que ela vá com ele. Preocupada, Charlotte concorda e segue o menino, com Dali logo atrás. Dali, porém, fica imediatamente desconfiado. Ele percebe que foram levados para longe dos cavaleiros de escolta e conduzidos a um labirinto de becos. O fato de o garoto ter pedido ajuda especificamente a uma criança como Charlotte, em vez de um adulto, soa como um grande sinal de alerta. Dali avista um homem encapuzado em um telhado e reconhece como membro da Guilda dos Ladrões, enviado pelo Conde Brandenburg. Dali conclui que o alvo deles é Charlotte, percebendo que a armadilha é ridicularmente óbvia. O garoto os leva até um beco deserto e, nervoso, diz que vai buscar a mãe. No instante em que ele desaparece, vários capangas encapuzados surgem das sombras, cercando Dali e Charlotte. O líder, um homem de cabelos verdes, pergunta de forma zombeteira o que crianças tão preciosas estão fazendo em um lugar perigoso. Ele diz a Dali que o assunto deles é apenas com Charlotte e o aconselha a sair em silêncio. Dali responde com um sorriso confiante e sombrio. Ele se coloca protetoramente à frente de Charlotte e reafirma seu juramento, declarando que ele, Dalen de Sachsen, protegerá a filha da casa Orhard. O líder elogia sarcasticamente a cavalarice de Dali, mas o alerta de forma ameaçadora. Com um sorriso sinistro, ele diz que Dali deveria ter pensado melhor antes de fazer uma declaração tão ousada, e afirma que o garoto precisa experimentar a dor do mundo. Os capangas empunham suas adagas, prontos para atacar. Charlotte sussurra para Dali que deixou sua espada para trás. Imperturbável, Dali se senta calmamente e diz para ela não ter medo. Ele pensa consigo mesmo que essa é a oportunidade perfeita para testar uma nova técnica de autodefesa. Os assassinos então saltam dos telhados para atacar, mas um redemoinho de energia roxa escura irrompe da capa sombria de Dali. O poder repentino assusta os bandidos, e o líder de cabelos verdes, percebendo o perigo, entra em pânico e grita que seus homens se esquivem. Dali internamente fica impressionado com a reação rápida do líder. Ele conclui que o homem deve ser um ladrão de alto escalão. Os assassinos tentam fugir, mas um deles é capturado pela sombra em espiral. Dali explica a si mesmo que essa é uma nova técnica que descobriu após atingir seu segundo círculo de mana, permitindo-lhe implantar criações sombrias parasitas do vento. Uma criatura sombria com presas horríveis se materializa e desce sobre o assassino preso, invadindo seu corpo e infligindo-lhe uma morte aterrorizante de dentro para fora. Enquanto o homem solta um grito agonizante final, a cena grotesca deixa o líder e seus subordinados horrorizados. As sombras ao redor de Dali estão se condensando e se transformando em um enorme monstro morto-vivo musculoso, com olhos roxos brilhantes e garras afiadas, que solta um grito aterrorizante. Os assassinos olham em pavor, reconhecendo a criatura como um morto-vivo, sentindo sua fome palpável.
O líder, furioso, ordena que matem a criatura, e eles avançam relutantemente. Irritado, ele decide lidar com a situação pessoalmente, acreditando que até mesmo o filho do Duque morreria com um único golpe. Ele avança criando múltiplas ilusões que cercam Dali no beco. Confiante de que ninguém pode ver através de sua técnica avançada de assassinato, ele lança uma chuva de adagas brilhantes envoltas em aura verde. Dali, porém, permanece calmo. As sombras de sua capa se agitam ao seu redor, formando uma barreira impenetrável que bloqueia todas as adagas sem esforço. O líder só consegue xingar em choque e frustração ao ver seu ataque final sendo neutralizado. Quando sua ofensiva inicial falha, o líder recua, mas Dali não lhe dá tempo para respirar. Um círculo mágico azul brilhante se forma sob seus pés. Ele dispara um poderoso feitiço semelhante a uma espingarda, que chama de Double Barrel, calibre 12. A rajada de projéteis de gelo atinge o corpo do líder no ar, perfurando em vários pontos e arremessando contra o chão. A uma distância segura, uma preocupante Charlotte espreita de trás de uma esquina, chamando o nome de Dali. O beco agora está coberto de corpos, enquanto Dali se ergue sobre o líder caído. Sua criatura morta-viva devora brutalmente outro assassino. O líder, no entanto, cambaleia de pé, ferido. Dali observa calmamente, pensando que empunhadores de aura são resistentes e não morreriam com um único disparo. Sangrando pela boca, o ladrão declara desafiadoramente que ainda não acabou. Antes que ele possa reagir, Dali libera todo o poder de sua capa sombria mais uma vez. Uma tempestade furiosa de tentáculos negros e afiados explode, cortando instantaneamente os capangas restantes em um ataque coordenado. O monstro morto-vivo também elimina os últimos inimigos de pé, agarrando um e o matando antes de soltar um rugido de fome insaciável enquanto devora sua vítima. Com a batalha terminada, Dali se volta para Charlotte. Ele caminha até onde ela está sentada, visivelmente abalada, e pergunta gentilmente se ela está bem. Ela confirma em voz baixa que sim. Nesse momento, o único assassino sobrevivente tenta fugir desesperadamente, gritando de pavor. Impassível, Dali forma mais uma bala de gelo com o pé e a dispara com precisão perfeita, perfurando a perna do homem e derrubando-o. A enorme criatura morta-viva agarra o homem incapacitado, que começa a implorar por sua vida. Dali, com uma presença calma e autoritária, simplesmente ordena que o monstro retorne. A criatura então se retrai de volta para sua sombra. O sobrevivente, aterrorizado, imediatamente se oferece para contar tudo o que sabe. Dali se aproxima e pergunta se ele realmente quer dizer tudo o que sabe, e o homem concorda ansiosamente. Dali, decidido de que não está interessado no que um capanga de baixo escalão poderia saber, ergue a mão e dispara uma única e última fatal bala de gelo na cabeça do homem. De pé sobre o corpo, ele declara friamente que não está particularmente interessado, encerrando o confronto de forma decisiva e impiedosa. Em seguida, ele libera uma explosão mágica que elimina o último ladrão, chocando Charlotte. Ele então lhe diz que esse é o verdadeiro rosto de Ducado de Sachsen, mas também o poder que irá protegê-la, e pergunta se ela está com medo. Ela admite que um pouco, mas diz que está tudo bem, pois ele fez isso para protegê-la. Ela repete seu voto: se a família dele for seu escudo, ela será sua espada. Ela agradece por mostrar um futuro e declara que se tornará mais forte. Ele a observa, pensando que sua aceitação de Charlotte se devia em parte à culpa que sentia pela batalha contra o homem que ele matou em sua vida anterior. O fato de ela se oferecer para ser sua espada tinha um significado muito maior do que ele poderia imaginar. Enquanto isso, em seu castelo, o Conde Brandenburg amaldiçoa a situação ao ler uma carta. É um convite para o Castelo Sachsen, uma convocação do Duque Negro para responsabilizá-lo pela tentativa de sequestro. Brandenburg percebe que, mesmo sendo a espada sagrada do Império, teria que comparecer. Alguns dias depois, o Conde Brandenburg chega. O Duque, sentado em seu trono com Dali ao seu lado, o recebe. Brandenburg responde sarcasticamente que nada mais urgente do que uma convocação do Duque, pensando consigo mesmo que Dali e Charlotte são dois pestinhas astutos. O Duque continua mencionando a grande preocupação dentro do Império a respeito da recente tentativa de sequestro em suas terras. Ele acrescenta que imagina o motivo pela qual o Conde foi chamado, e Brandenburg, com desdém, questiona como ele, a espada leal do Imperador, poderia estar envolvido em um assunto tão indecente. Enquanto fala, uma densa e sombria aura começa a emanar do Duque, espalhando-se por todo o salão. Brandenburg fica surpreso. Seus seguidores perguntam por que há vento, enquanto sombras os cercam, aterrorizando-os. Os cavaleiros gritam por ajuda enquanto as sombras os devoram, e Brandenburg percebe que sua ordem dos cavaleiros sagrados, Magdalena, foi facilmente derrotada. Ele reconhece a poderosa magia negra do Duque Sachsen, um feitiço sombrio de alto nível chamado Tempestade de Hylis. O Duque ordena que o Conde Brandenburg se ajoelhe e permaneça imóvel. Brandenburg protesta furiosamente, mas o Duque responde friamente: "Você não me ouviu?" E ele o alerta de que não haverá uma próxima vez. Brandenburg amaldiçoa em silêncio, humilhado por ter sido forçado a se ajoelhar, algo que jamais imaginou passar. O Duque, sentado em seu trono, lembra-lhe que foi convocado em nome da paz, e em seguida faz uma ameaça direta. Promete massacrar todos os membros da família Brandenburg, caso o Conde volte a ferir as crianças da Casa Sachsen.
Ele expressa sua esperança de que o conde leve esse aviso a sério e, em tom sarcástico, o convida a se aquecer antes de ir embora. Brandenburg, irritado, responde que agradece a generosidade do duque, mas que é difícil para ele permanecer ali por mais tempo. O duque o dispensa. Dário observa, pensando que o que seu pai acabou de fazer, humilhar um dos mais leais seguidores do imperador, será o estopim que acabará abalando todo o império, e que o papel dele será cortar a cabeça da Espada da Sanidade. Enquanto a notícia de que Brandenburg se ajoelhou diante do Duque Negro se espalha, o Duque está em seu escritório com a mestre Safia. Ele explica que os cadáveres diante dela são os ladrões que atacaram Dali e confirma que foi ele o responsável. Ela observa a cena grotesca e questiona se seus ensinamentos a Dali foram errados. O Duque explica que, para guiar o talento de Dali, precisam da sabedoria dela e oferece a ela o cargo de conselheira-chefe. Chocada, Safia percebe que isso significa se tornar parte da família Saxon. O Duque explica que Dali depende muito dela e que guiá-lo está além de seu próprio poder. Ela concorda, ciente de que sua missão de compreender como Dali enxerga o mundo se tornou mais importante do que nunca. O tempo passa e o 10º aniversário de Dali chega, celebrado em um suntuoso salão de banquetes. Neste ano, membros da facção do imperador estavam presentes, entre eles o Marquês Ellis, que cumprimentava o jovem Lord Dali, expressando prazer em conhecê-lo. Enquanto isso, os convidados admiravam os requintados pratos, elogiando a generosidade do Duque. Dali observa, pensando que aquelas são as nobrezas centrais da capital imperial, o núcleo da facção do imperador. Ele percebe que sua presença é um aviso implícito da família imperial, indicando que não ficarão de braços cruzados quanto à humilhação do conde Brandenburg. Diante dele está o mensageiro que traz essa mensagem, o Marquês Ellis. O Marquês observa Dali e diz: "Então este é o jovem Lord Dali", apresentando-se como Crimson. Dali pensa sobre identidades do Marquês, o chefe da Torre de Magia Vermelha, cujos magos seguem o princípio de que o poder é justiça, amplamente aceito no Império. Ele se lembra em sua vida passada de ter sido forçado a passar por modificações mágicas nas mãos deles. O Marquês Ellis dirige-se a Dali dizendo que ouviu falar do gênio miraculoso da família Saxon e menciona os rumores de que, aos 9 anos, Dali teria exterminado uma horda de orques para proteger um dos cavaleiros da família. Dali agradece educadamente e deseja que ele aproveite a festa. Ao se afastar, pensa em como é cansativo receber parabéns de aniversário dessa forma todos os anos. Preferiria estar em treinamento com Charlotte, mas o status oficial dela como dama de companhia o impede. Além disso, seria perigoso para a família do Deus da Espada ser vista praticando esgrima. De repente, ele ouve um grito e a voz masculina ordenando que uma empregada fique quieta. Dali segue o som e encontra um homem atacando uma criada caída no chão, que implora para deixá-la em paz, lembrando de que ela serve à casa Saxon. O homem gordo grita com ela, indignado que uma simples serva se atreva a pronunciar o nome da família do Duque. Ele resmunga que é melhor se divertir com uma garota do que perder tempo na festa e ameaça matá-la se resistir. Quando o homem ordena que a criada se submeta, Dali intervém, perguntando friamente o que ele pensa que está fazendo. O homem, Pietro, fica chocado e tenta se justificar, perguntando com arrogância se Dali já experimentou uma mulher, já que ainda é jovem. Ele oferece ensiná-lo pessoalmente, enquanto segura a criada trêmula. Ele a ameaça com uma faca. Dali ignora a provocação e tranquiliza Eve para que não se preocupe. Ele pensa que, sendo esta uma sociedade baseada em classes, Pietro jamais imaginaria que um nobre o atacaria, ainda mais sendo um convidado imperial. Dali aproveita essa hesitação e lança um feitiço de gelo, atingindo Pietro, que cai no chão. Dali, porém, percebe que atacar o representante do imperador não é uma boa ideia. Pietro se levanta, enfurecido, e Dali o ordena friamente a se ajoelhar e pedir desculpas à senhorita Eve, deixando claro que ela é uma serva da casa Saxon. Pietro protesta, lembrando que está ali em nome do imperador e que insultá-lo para proteger uma simples criada equivale à traição. Dali o interrompe com ironia. "Por acaso, Sua Majestade, o imperador, tem o hobby de estuprar as criadas dos outros?" Pietro fica chocado e o acusa de ousar dizer algo tão absurdo. Nesse momento, o Duque Allen, o Marquês Ellis e os demais convidados chegam. O Marquês Ellis comenta com um sorriso que aquilo é um espetáculo interessante. O Duque então pergunta ao filho o que está acontecendo. Dali explica que Pietro tentou agredir uma criada da casa Saxon. Um dos nobres pergunta sarcasticamente se ele está tratando o Sr. Pietro com tanto desprezo por um motivo tão trivial. Pietro aproveita a oportunidade e reclama com o Duque. Dali o interrompe severamente, perguntando quem o autorizou a se levantar. Ele se dirige aos convidados explicando que os nobres da capital imperial representam o imperador. No entanto, Pietro tentou manchar a reputação do imperador ao agredir uma simples criada, e por essa razão ele não poderia tolerar tal comportamento vergonhoso. O Duque ri, comentando que a sagacidade do jovem Lorde é uma obra-prima, e confirma que suas palavras estão absolutamente corretas. Ele acrescenta: "Como alguém que representa Sua Majestade ousa tentar agredir uma simples serva?"
Ele chama seu assistente, Lara, e ordena que mate aquele inseto. Pietro grita pedindo ajuda. Ares lança um ataque de fogo e Pietro grita de dor enquanto queima. Ares declara que as palavras do jovem Lorde são 100% corretas e que é seu dever queimar os insetos que tentam insultar a família imperial e o Império. O Marquês Ellis conclui a cena expressando suas grandezas esperançosas para o futuro do jovem Lorde Dali. Depois que a comoção se acalmou, os homens do Imperador partiram e a paz retornou ao castelo do Duque Saxen. Mais tarde, em uma manhã, a criada Eve acorda o jovem Lorde Dali. Ele agradece, percebendo sua hesitação, e pergunta se há algo que ela queira dizer. Eve expressa timidamente seu orgulho em servi-lo. Ele se pergunta sobre a hesitação dela, pensando que, embora já esteja neste mundo há muito tempo, ainda não está acostumado a tanto respeito. Ele entende o peso do nome Saxen e usará tudo o que tem para derrubar o Império. Mais tarde, o Duque convoca Dali ao seu escritório, dizendo que suas ações recentes têm sido estranhas. Dali o surpreende ao perguntar se ele sabia que, se o herói de outro mundo não tivesse morrido, o Ducado de Saxen teria sido seu próximo alvo. O Duque, chocado, pergunta o que faz ele ter tanta certeza. Dali hesita, pensando que ouviu em sua vida passada que o Império estava conspirando contra a Casa Saxen. Ele explica que o Império se livrou do herói temendo que o cão de caça saísse do controle. Ele acrescenta que, apesar de o herói ter derrotado o Rei Demônio, o Império não erradicou a escuridão nas terras do Rei Demônio. Em vez disso, ordenou que os Saxen reconquistassem aquelas terras, forçando-os a esgotar seus recursos. Dali conclui dizendo que, assim como o Império se livrou do herói, ele também tentará eliminar os Saxen. O Duque, impressionado, pergunta como ele sabia que o herói foi eliminado. Dali responde que é apenas um palpite baseado em suas leituras, pois a narrativa oficial de que o herói morreu de forma honrosa parece ilógica. Dali continua dizendo que, se seu palpite estiver certo, então a justiça do Império não passa de tirania. O Duque, pensando que seu filho possui a sabedoria de Eras, pede sua opinião sobre qual caminho a Casa Saxen deve seguir. Dali responde ousadamente que devem destruir o Império. O Duque, chocado, pergunta se ele tem consciência do que está dizendo. Dali esclarece que não está sugerindo uma rebelião agora, mas sim dentro de 10 anos. Ele explica que forças de resistência ainda existem por todo o continente e que muitos senhores temem o Império. Acrescenta que a economia está encolhendo, o banditismo está aumentando e as cicatrizes da guerra estão piorando. Ele sugere que até que chegue o momento certo, eles devem fortalecer-se ajudando a resistência. Ele continua explicando seu plano até o pôr do sol e então pede a opinião do pai. O Duque ri, dizendo que o talento do filho é imensurável e que ele enxerga muito mais longe do que ele próprio. E expressa enorme orgulho e diz que passará a tratá-lo não mais como uma criança, mas como o futuro chefe da Casa Saxen. Dali percebe que este é o momento que esperava, o direito de empunhar o poder da Casa Saxen. O Duque pede a ele que diga sua decisão para a família. Dali sorri, deixando lembrar o pai de que ele prometeu tratá-lo como um igual, e pede permissão para participar do julgamento da Torre de Necrópolis. O Duque, surpreso, lembra que é um lugar extremamente perigoso, onde ele poderia facilmente perder a vida. Acrescenta que ainda é cedo demais para Dali, que nem sequer completou o terceiro círculo. Dali responde com confiança que logo o alcançará. O Duque observa que atingir o terceiro círculo normalmente só acontece por volta dos 20 e poucos anos. Dali insiste, explicando que essa é uma decisão para ele, seu pai e a Casa Saxen. Ele afirma que, se provar seu valor por meio do julgamento, o status do Duque será fortalecido e ele conquistará uma reputação confiável. O Duque concorda, deixando o julgamento a seu critério. Alguns dias depois, eles chegam ao Necrópolis. Dali boceja, pensando que talvez tenha se esforçado demais. As pessoas em Necrópolis os observam, algumas se perguntando se os rumores de que Dali é um gênio mágico são verdadeiros, enquanto outras comentam sua aparência miserável. Félix, o melhor graduado, declara que ele é quem merece vencer, não aquele garoto fraco do ducado. Dali e seu pai chegam à torre e são recebidos por Iris, uma anciã da torre e secretária-geral. O Duque diz a Dali que Iris o ajudará durante o teste. Ela o conduz a um grande salão com outros 59 graduados. Iris dá as boas-vindas a todos e explica o teste do primeiro andar, uma batalha real para roubar pontos de vida. Cada competidor possui um pingente com um ponto de vida e um escudo. Um golpe válido de um cadáver destrói o pingente do oponente, eliminando-o. O atacante ganha um ponto. Coletar 3 pontos qualifica o competidor para o próximo andar. O uso de artefatos é proibido. Os competidores cochicham sobre Dali, chamando de monstro por ter alcançado o terceiro círculo tão jovem. Félix sugere que unam para derrotá-lo. Alguém se preocupa com a segurança de atacar o jovem Lorde, mas Félix descarta isso, afirmando que todos ali são competidores iguais. Dali ouve, elogia mentalmente a confiança deles e os desafia em pensamentos. Iris anuncia o início. Os competidores erguem cadáveres como soldados mortos-vivos. Félix, notando que Dali não se move, envia seu soldado morto-vivo contra ele. Fica chocado quando o soldado morto-vivo de Dali bloqueia o ataque. Ao perceber que Dali está usando magia de água, seu soldado o congela e depois se despedaça. Félix grita, acusando de trapaça por usar magia de água. Dali pergunta calmamente a Iris se existe alguma regra que diga que mortos-vivos só podem ser fortalecidos com magia das trevas. Iris permanece em silêncio.
Dali conclui que está com a razão. Felix ordena que seus colegas bloqueiem o soldado aprimorado com gelo de Dali, enquanto o atacam diretamente. Dali pensa que, já que artefatos são proibidos, ele mesmo lutará. Ele avança contra os mortos-vivos atacantes com graça, desviando e tomando uma espada. Ele acerta um deles com um soco aprimorado por magia negra e depois corta outro com facilidade. Um dos competidores fica chocado com a facilidade com que seu morto-vivo foi destruído. Felix percebe que a espada de Dali não é comum. Iris observa que Dali reconfigurou os ossos para aumentar a durabilidade. Ele salta no ar e traz a espada para baixo sobre um outro morto-vivo. Felix fica em choque ao perceber que perdeu todos os seus soldados. Aterrorizado, ele se pergunta se é lógico um homem ser tão habilidoso com a espada. Dali avança em direção ao quebrado Felix, que implora por misericórdia. Dali o zomba, dizendo que ele não morrerá por causa do pingente de proteção. Em seguida, balança a espada na direção da cabeça de Felix. Felix é derrotado, seu pingente destruído, chamando Dali de monstro. Iris declara que o Lord Dali é o único sobrevivente que passou no teste com 60 pontos de vida. Dali pensa que este lugar será seu primeiro passo. A cena muda para o segundo andar da prova de torre, que exige derrotar um golem de carne. Ele pensa que normalmente os sobreviventes do primeiro andar se unem, mas ele eliminou todos. Todos os tipos de magia são permitidos aqui, e ele considera isso uma oportunidade para formar o terceiro círculo e testar seu potencial. O golem ataca, mas Dali desvia e fere o braço da criatura. Ele sorri e lança um novo feitiço, Decadência Acelerada. A observadora Iris nota que aquela magia não é comum. O corpo do golem começa a se corroer. Iris se pergunta por que Dali escolheu corromper o alvo em vez de desmembrá-lo. Dali pensa em como a guerra biológica foi uma estratégia fundamental em sua vida passada. Ele se questiona se os observadores percebem que os horrores da guerra biológica agora estão sendo expressados por meio da magia negra. Dali completa a prova, estabelecendo um recorde ao alcançar o 10º andar e recebe 4 dias de descanso. Uma rara segunda tentativa é concedida aos outros 59 competidores naquela noite. Dali está sozinho perto de uma fonte quando sua mestra, Sefia, o parabeniza por seu desempenho excepcional. Ele agradece, atribuindo seu sucesso aos ensinamentos dela. Então a surpreende ao convidá-la para sair em um encontro no festival. Sefia aceita, achando que ele é jovem demais para entender o significado de um encontro. Eles chegam ao festival da cidade de Necrópolis. Dali comenta que a lua está linda naquela noite. Ele pensa em como é difícil manter a conversa fluindo. Reflete que o silêncio com Sefia nunca foi constrangedor, pois ela sempre confiou completamente nele, e por isso ele queria se aproximar ainda mais dela. Ele se lembra de quando alcançou o terceiro círculo e encontrou a paisagem na mente. Precisou ultrapassar seus limites liberando mana, conhecido como transbordamento de mana. Ao fazer isso, ele se viu em um lugar estranho, seu mundo mental, o mundo da iluminação. Seu mundo era vazio e naquele vazio, a mestra Sefia foi a única que estendeu a mão para ele. De volta ao festival, Dali olha para Sefia e pensa que talvez seja por isso que deseja a professora que iluminou seu mundo. De repente, ele declara: "Eu te amo." Sefia fica chocada e perguntando o que ele disse. Ele repete sua confissão. Sefia sorri, o abraça gentilmente e diz que também tem muito carinho por ele. Alguns dias depois, no dia da prova do 11º andar, Dali pensa que nada se desenvolveu entre eles. Ele imagina que ela considerou aquilo apenas uma paixão infantil. E essa história vai ficando por aqui. Eu sei que ela tá muito boa, mas esse vídeo vai acabar aqui. Se você gostou, comente bastante pedindo pela parte 2 que a gente vai trazer o quanto antes, beleza? Verifique se o sininho do canal está ativado, entre em nosso servidor do Discord para ser notificado de todos os vídeos, para conversar com a gente, saber o nome das obras e tudo mais. E enquanto espera pelo próximo vídeo, assista o que está na sua tela que também está muito bom. E eu vou ficando por aqui e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.